Muito bem, então estamos gravando. Sejam bem-vindos, então, mais uma aulinha de Geometria Analítica e Álgebra Linear. E eu começo essa nossa revisão pré-prova, teremos prova essa semana. A partir de amanhã, vou dar mais detalhes daqui a pouquinho, tá? Mas, enfim, a partir de amanhã vocês terão acesso à prova. E eu começo com boas notícias, né, para vocês, eu imagino. Então, a previsão que eu tinha feito era que nessa prova a gente já incluísse também o tópico de autovalores e autovetores, e eu não consegui terminar a organização da última lista, da lista 6, para passar para vocês. Então, embora vocês tenham tido todo o conteúdo, todas as aulas, vocês não tiveram uma lista para praticar, então essa parte não cairá na prova, beleza? Então, nossa prova vai até determinantes. Tudo que a gente viu no começo do ano até determinantes cai na prova, e tudo que vai de autovalores em diante vai cair na próxima prova, que vai acontecer lá em janeiro, tá bom? Então, a prova de vocês ficou um pouquinho mais leve, especialmente porque o tópico de autovalores e autovetores é um tópico que às vezes provoca alguma estranheza, não é algo tão intuitivo, talvez. E então, espero que isso seja uma boa notícia para vocês, né? Está aqui gravado, mesmo estamos em 10 pessoas aqui, as pessoas que não estão assistindo, vocês podem comunicar a eles também que o tópico de autovalores e autovetores, para as pessoas que escolheram não assistir a revisão para a prova, não cai, então, nessa primeira prova. Então, essa prova vai estar disponível para vocês a partir de amanhã. Provavelmente eu vou conseguir disponibilizar ela a partir de umas 4 da tarde. Então, a partir das 4 horas da tarde de amanhã até meia-noite da sexta-feira, tá? Então, vocês terão aí 3 dias e meio, para fazer essa prova. E aquele esquema que eu tinha comentado com vocês, tá? É uma prova que vai estar lá no Moodle para vocês. Uma vez que vocês entraram, vocês têm 4 horas para acabar essa prova até o final. O que tiver sido feito e entregue até o final das 4 horas, o Moodle vai entregar diretamente para mim, eu vou corrigir isso depois. As questões, apesar de serem no Moodle, não são questões de correção automática, não são questões alternativas, né, ABCDE, são questões do tipo... Tem um nome lá para o tipo de questão, acho que é, sei lá, dissertação, uma coisa assim. Então, são questões padrão, como vocês têm visto nas listas, ali vai ter um enunciado, vocês respondem no caderno de vocês, batem foto e sobem esse arquivo como resposta da questão, ou se vocês quiserem também, né, se vocês estiverem familiarizados como escrever coisas em formato LaTeX, né, então o próprio editor de textos lá dentro do Moodle permite vocês digitarem equações, se vocês tiverem familiaridade como escrever em LaTeX, pode escrever ali dentro mesmo, não precisa ser por foto, mas a maioria das pessoas decide fazer por foto. Tá? Então, esse é o tipo de prova. A prova também é de questões sorteadas. Então, vai ter um banco de questões. É muito improvável que duas pessoas tenham provas iguais. Claro que algumas questões serão compartilhadas entre um estudante ou outro. Mas a ideia é que vocês... criar um pouquinho de dificuldade, entre aspas, para vocês, para que... Dificuldade não a questão da prova em si, mas a dificuldade com relação a cópias, simplesmente, né? O objetivo do momento de prova não é sacanear vocês, o objetivo do momento de prova é, de fato, vocês aferirem se vocês entenderam as coisas que estão sendo perguntadas e se vocês conseguem encontrar soluções para os problemas que são propostos. Tá? Quando eu passo listas de exercícios, a lista é igual para todos vocês, então eu sei que vocês conversam entre vocês e muitas vezes fica naquela situação de vocês verem, né, a solução de algum outro colega resolveu o problema, você olha, faz sentido, mas talvez você não saberia chegar naquela solução se fosse você fazendo aquele negócio meio que ao vivo, né? Então, a ideia é criar para vocês essas condições de uma prova ao vivo, de fato, né? Então, vocês começam a fazer isso, a prova junto com... Na hora que vocês clicam lá para começar a fazer a prova, são aquelas 4 horas que você tem para fazer. Tudo bem, pode ser que vocês tentem trocar informações ali durante esse tempo, mas não é muito produtivo, né? O tempo que vocês perdem para trocar informações talvez é um tempo que vocês percam de resolver as questões. Tá? A minha ideia não é sacanear ninguém, a ideia é que vocês, de fato, vamos testar se a gente está aprendendo mesmo esse negócio, e se não estiver aprendendo esse negócio, vamos tentar correr atrás e vamos tentar outras formas de aprender isso tudo. Eu prometi para vocês uma revisão hoje, né, e eu fiquei meio na dúvida de como conduzir a revisão. Então, a ideia não é que eu pegue de novo um rabisco e comece o rabisco todo do zero aqui de novo, porque isso faz com que a gente perca muito tempo, né, eu ter que reescrever várias coisas e tal. Então, não é essa a ideia que isso aconteça, tá? A ideia da revisão de hoje é que a gente reveja tanto os slides, né, os meus rabiscos que eu vou fazendo para vocês, quanto as listas. E eu preferiria, na verdade, conduzir a nossa revisão a partir das listas, comentando o que eu busco saber com as questões que eu estou apresentando para vocês. Afinal de contas, serão questões similares às que caíram na prova, né? Então talvez seja produtivo a gente fazer isso.
Eu tinha prometido tentar postar listas resolvidas, não vou conseguir, por motivos óbvios, né? Por motivos de que amanhã já é a prova e até agora não consegui postar para vocês. Mas talvez fazer a revisão nesse formato de conduzir a revisão através das listas seja um pouco isso. Eu explico um pouco do que a gente precisa fazer para responder essas coisas, tá bom? Então, se não tiver nenhuma objeção, alguém quer perguntar alguma coisa a mais ou podemos começar a revisão? Tranquilo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se ninguém falar mais nada, vou começando, tá bom? Então, vamos lá. Então, a nossa disciplina começou com uma primeira semana ali de aula. A gente falou bastante sobre o conceito de geometria analítica de vetores, né? E o conceito de geometria analítica de vetores está associado a coisas que a gente consegue desenhar, né? Geometria analítica no sentido de algo que tem um formato desenhável e a gente consegue descrever. Então. Portanto, né, nessa primeira semana a gente falou bastante sobre vetores em 2 e 3 dimensões e muito sobre notação cartesiana, né? Eu tinha destacado para vocês como era interessante a gente pensar em notação cartesiana, a ideia de que qualquer vetor tenha componentes que sejam perpendiculares umas com relação às outras. Isso torna a operação de vetores muito lógica, né? E na primeira lista que eu passei para vocês, alguns dos primeiros problemas refletem isso, né? Da gente começar a entender como que a gente opera esses vetores que inicialmente a gente ainda está enxergando como entidades físicas que a gente desenha no papelzinho e tudo, mas que logo em seguida a gente passa a abstrair, né? Que vetores são simplesmente conjuntos de coisas que não podem se misturar, né? A primeira e a terceira coordenada não devem ser misturadas, portanto elas se mantêm separadas. Então, enquanto a gente está nessa visão geométrica bem de vetores, né? Acho que alguma coisa que tem que ser natural para vocês são operações básicas de vetores. E uma operação básica é essa que está sendo cobrada ali na primeira questão da lista 1, que são simplesmente combinações lineares. Dou 2 vetores para vocês, você desenha esses 2 vetores, e depois encontra quais são os valores de combinações lineares desses caras. Lembrando, o conceito de combinações lineares são o quê? Combinações lineares de vetores são todas as possíveis formas de combinar esses vetores através da operação produto por escalar e soma. Então, se eu pego 3 vezes V, eu estou pegando um escalar e multiplicando pelas componentes individuais de V. Isso funciona tanto para a visão cartesiana dos vetores de geometria analítica, quanto para a visão álgebra linear de vetores como um empilhamento de componentes. Tá? Então, esse 3 vezes V dessa item A, por exemplo, ele opera individualmente cada um das entradas do vetor V, e depois fazer a soma. Como eu tinha mostrado para vocês, a soma através... A gente tem alguns métodos diferentes de soma de vetores. Se a gente está no método bem gráfico, né, a gente pode pegar e empilhar esses vetores, um em sequência do outro, e achar o começo até o final. Mas se a gente quer saber quais são os valores das componentes individuais, mais vale a gente pensar no método do paralelogramo associado às coordenadas, né? Então a gente pode pegar as coordenadas x, né, as primeiras coordenadas e as segundas coordenadas, e fazer essa soma de forma separada, e a gente define que o vetor soma desses caras é o vetor que tem essas coordenadas somadas. Tá, então, se eu tenho um número definido como 3 e 1, 3V mais W, beleza, fácil de fazer. Mas também se eu tenho um número como C vezes V e D vezes W, eu consigo montar, através dessa lógica da operação de produto por escalar e soma de vetores, eu consigo montar e dizer, prever qual que seria a cara, sejam quais forem os coeficientes C e D que a gente está adotando. Muito bem, daí a segunda questão é mais do mesmo, né? Mas a questão é que eu já passo para vocês o resultado. Se eu tenho V mais W que vale 5 e 1 e V menos W que vale 1 e 5, descubram quem que são os vetores V e W. Isso é facilmente factível, né? Se vocês pensarem por coordenadas, né? Se V mais W coordenadas por coordenadas, você tem a coordenada 1 de V mais coordenada V de W dá 5, coordenada 1 de V, 2 de V mais coordenada 1 de W, 2 de W vale 1. Isso, eu consigo montar, então, equaçõezinhas que relacionam esses dois caras para os dois resultados, e com isso eu tenho informações suficientes para a gente desvendar esses caras. Tá? Então são meramente operações desses caras. A mesma coisa agora a questão 3, estendendo isso para 3 dimensões, não tem mistério nenhum, computar a soma de vetores em 3 dimensões, só adicionamos mais uma coordenada. E depois uma questão interessante, né? Então a gente tem agora, considere os vetores UV e W abaixo, e eu pergunto na questão B, como que a gente pode ver que todos esses vetores estão contidos no mesmo plano, tá? E daí a gente entra na primeira definição que a gente tinha mostrado de vetores linearmente independentes. Tá? Então, vetores que são linearmente independentes, um conjunto de vetores é linearmente independente, se nenhum desses vetores individual pode ser representado como combinações lineares dos demais. Tá? Se eu tenho um conjunto de vetores que é linearmente dependente, isso quer dizer que eu tenho vetores ali que são derivados de outros vetores dentro desse mesmo conjunto.
Quando eu estou em 3 dimensões, eu passei para vocês em 3 dimensões, né, vetores com 3 componentes, e tenho 3 vetores aqui, e se um desses vetores, então, é combinação dos outros dois, então esses vetores só podem estar dentro de um plano. Porque se eu tenho 2 vetores independentes no espaço de R3, 2 vetores independentes formam alguma coisa de dimensão 2. Né? Não estou preenchendo o espaço inteiro com esses caras ali. E isso é comprovável, eu vou tentar buscar, então, né, como que eu provo que esses caras estão dentro de um mesmo plano. Eu vou buscar uma forma de escrever o vetor W, por exemplo, em função do vetor U e V. Tá? Isso é uma forma de dizer, eu posso mostrar que esse vetor W é essa combinação específica dos vetores U e V, e como esses dois caras, U e V, são independentes, então está todo mundo dentro de um plano. Outra forma de representar isso é representar que esses caras todos são uma combinação linearmente dependente. Tá? Sempre que eu tenho um conjunto de vetores linearmente independentes, desculpa, a única forma de obter a combinação, de obter o vetor nulo, por exemplo, é se todos os coeficientes, né, se eu fizer uma combinação de U, V e W, por exemplo, eu vou ter um coeficiente A que multiplica U, um coeficiente B que multiplica V, um coeficiente C que multiplica W. A única forma de eu chegar no vetor nulo é se todos os coeficientes individuais forem zeros. Então, A igual a zero, B igual a zero e C igual a zero. Sempre que um desses vetores for dependente do outro, vai existir uma forma, pelo menos, ou infinitas formas, na verdade, de representar, de chegar no vetor nulo que não envolva esses coeficientes nulos. Tá? Então, esse é um conceito interessante. De dependência linear e independência linear, com certeza é um conceito que vocês precisam ter fresco na cabeça de vocês, e formas diferentes de testar isso. Tá? Então, mostrar que um é dependente dos outros funciona, ou mostrar que você consegue chegar no vetor nulo com combinações que não são as triviais, as combinações de 0, 0 e 0. Tá? Então, são formas que vocês conseguem trabalhar. Considerando os vetores V e W desenhados abaixo, né, a gente tem ali, está desenhado esses vetores, a gente não sabe as coordenadas, eu só mostrei eles dentro de um plano cartesiano, vetor V e W. Então é pedido algumas coisas, né? Refazer o desenho e mostrar onde que ficaria o vetor menos V mais 2W. Vocês podem fazer isso de diversas formas diferentes. Como a gente não tem os valores das coordenadas, você pode fazer tanto do método do paralelogramo como do método geométrico, né? Então, menos V, você pega só o V e troca a direção da setinha dele, e 2W você empilha um atrás do outro, emenda esses dois caras, vê onde vai parar ele. Essa é uma forma de fazer, ou pelo método do paralelogramo também, né? Inverte o sinal de V, põe 2W e monta o paralelogramo e vê onde cai esse camaradinho aqui. Tá? Depois a letra B é uma coisa interessante, né? Então, você consegue representar a linha que inclui todas as combinações lineares C vezes V e D vezes W quando C mais D é igual a 1. Então, quando eu tenho esses dois coeficientes que somados dão igual a 1, na verdade o que eu estou mostrando para vocês é que existe alguma coisa de ponderado entre esses dois caras. Né? O vetorzinho, o coeficiente que multiplica V e o coeficiente que multiplica W, somados eles têm que dar 1, então na verdade eu estou entre casos extremos. Né? Se C é igual a 1 e D é igual a 0, eu estou exatamente sobre o vetor V. Se D é igual a 1 e C é igual a 0, eu estou exatamente sobre o vetor W. E tudo que estiver no meio do caminho, né, sendo que C mais D é igual a 1, eu vou estar varrendo esse espaço entre esses dois vetores. Tá bom? E mais que isso, se a soma desses dois caras tem que ser igual a 1, basicamente eu vou estar seguindo aquela linha tracejada do que está escrito ali, do que está mostrando. Tá? Então, está mostrado aquele vetor U, que é meio de V mais meio de W. Perceba que meio de V mais meio de W cai dentro desse caso, de C mais D igual a 1. Ele está exatamente ali no meio do caminho, seria a média, entre aspas, desses dois vetores. Mas qualquer combinação linear cuja soma de C mais D for igual a 1 vai cair sobre aquela linha ali. Tá? É uma forma da gente pensar, imaginar o que isso quer dizer. Se C e D só podem valer entre 0 e 1 e os dois somados são obrigados a valer 1, o que eu estou fazendo é uma varredura entre V e W, seguindo aquela linha retinha entre esses dois caras. Tá? Em seguida, considere os seguintes vetores. Eu tenho U, V e W. Agora a gente está perguntando já sobre uma outra operação, uma operação que a gente também viu lá na primeira aula, que é a operação de produto escalar entre vetores. Produto escalar entre vetores é alguma coisa que está relacionado com comprimentos de vetores e ângulos entre vetores. Então, quando eu tenho dois vetores, né, e eles estão perpendiculares uns com relação aos outros, né, o produto interno com V vai fazer com que se anule. Né? Então, um teste de perpendicularidade, de ortogonalidade entre vetores é você fazer U vezes V, né, esse produto interno, e ver se esses caras valem zero. O que representa o produto escalar? O produto escalar está relacionado também com projeções, como a gente já viu mais para frente. Né? Então, o produto escalar de U, né, U
produto interno com V é basicamente a projeção de U na direção de V vezes o vetor V. Tá? Então, façam esse desenho. Né? Eu tenho dois vetorzinhos, o vetor U ele projeta um pedacinho ali sobre o vetor V. O valor dessa projeção vezes o próprio vetor V me dá o produto interno entre esses dois caras. Muito bem, então eu tenho esses três vetores diferentes, alguns com coeficientes 0,6, 0,8 e outros com coeficientes inteiros. E é pedido para a gente fazer contas diferentes, produtos internos entre diferentes desses caras, e vocês vão chegar a diferentes valores. Tá? Esses comprimentos são variáveis. Tá? Uma forma da gente calcular, inclusive, o comprimento de um determinado vetor é fazendo ele pelo produto escalar por ele mesmo. Então, ele produto escalar por ele mesmo, então imagine ele projetado sobre ele mesmo, o que eu estou fazendo, na verdade, é multiplicando duas vezes o comprimento do próprio vetor. Eu estou fazendo o comprimento quadrado desse vetor. Isso é uma das formas da gente definir um comprimento do vetor, tá? E o comprimento é a norma do vetor, e isso, por definição, vai ser a raiz quadrada do produto interno de um vetor por ele mesmo. Então, norma de U é raiz quadrada de U, produto interno por U. A norma de V, da mesma forma, a norma de W, da mesma forma, tá? Dentro desse contexto de produtos internos, a gente viu uma primeira desigualdade importante, que é bastante utilizada em diversas coisas de álgebra linear, geometria analítica e tal. O mesmo cálculo, algumas provas de cálculo envolvem isso, que é a desigualdade de Schwartz. Tá? Então, a desigualdade de Schwartz, ela relaciona duas coisas diferentes. Né? Ela fala que as normas de dois vetores, né? O produto da norma de dois vetores sempre vai ser maior ou no máximo igual à norma do produto escalar desses dois vetores. Então eu pego o produto interno com V, tiro a norma desse cara, no máximo esse valor vai ter o mesmo tamanho de eu pegar a norma de U vezes a norma de V. Então quando é que acontece a igualdade na desigualdade de Schwartz? Quando esses dois vetores estão alinhados. Tá? Se esses dois vetores estão alinhados, o produto interno com V é o valor máximo desses caras, porque eu não tenho projeção nenhuma, não estou perdendo nenhum pedaço desses vetores. Os dois estão alinhados exatamente. E daí, nesse caso, então, o escalar V, tira a norma disso, vai ser igual à norma de U vezes a norma de V, afinal de contas está todo mundo alinhado. No caso geral, contudo, quando a gente tem um ângulo entre U e V, o produto interno com V, ele sempre vai ser menor do que a norma desses dois caras. Tá? Então, essa desigualdade a gente tinha visto lá quando a gente falou sobre produto interno. E como eu tinha falado antes também, né, os produtos internos também estão relacionados com ângulos entre vetores. Então a gente tem duas óticas de definir produto escalar. Tá? O produto escalar em teoria, isso que eu falei para vocês, a projeção de um vetor vezes o comprimento do outro. Né? Então, quanto que eu projeto de um vetor na direção do outro cara, eu pego esse toquinho e multiplico pelo tamanho do vetor sobre o qual ele foi projetado. E eu posso interpretar isso tanto da ótica da geometria analítica, quanto da ótica da álgebra linear. Em geometria analítica, geralmente a definição desses caras está relacionado então, ao comprimento desses dois vetores, produto interno entre U e V, vai ser definido como comprimento de U vezes o comprimento de V, vezes o cosseno entre os dois ângulos, né? O cosseno entre esses vetores. Então, quando esses caras estão com 90 graus entre eles, né? Π sobre 2, π sobre 4, desculpa. Não, π sobre 2, tá certo. O que eu tô falando? Π sobre 2, tá? Quando tem π sobre 2 entre esses dois caras, cosseno disso aí vale zero, então quando os dois caras estão ortogonais, o produto escalar entre esses dois caras vale zero, tá? Então essa é uma definição. Definir produto escalar entre U e V, pega o comprimento de U, comprimento de V, vezes o cosseno entre esses dois ângulos, tá? Outra definição possível que a gente tem é a definição de geometria analítica. Então, o produto escalar entre duas coisas são simplesmente operações por coordenada. Se eu tenho um vetor que tem 3 coordenadas, eu vou fazer o produto da primeira com a primeira, o produto da segunda com a segunda, o produto da terceira com a terceira, e vou somar todo mundo. Tá? Isso redunda exatamente na mesma coisa. Tá? São óticas diferentes, né, da gente pensar nisso, mas são duas definições possíveis do produto escalar entre esses caras. Então, se eu parto daquela definição de geometria analítica que envolve o ângulo, né, comprimento de U, comprimento de V vezes o cosseno do ângulo, eu consigo descobrir qual que é o cosseno qual que é o ângulo que existe entre dois vetores a partir dessa definição. E eu posso misturar as duas. Né? Então, se eu tenho as coordenadas de U e V, por exemplo, U e W e V e W, eu posso fazer sempre o produto interno coordenada por coordenada. Então, U escalar V vai ser 0,6 negativo vezes 4, mais 0,8 vezes 3, soma esses caras todos. E isso, então, vai ter que ser igual ao comprimento de U, então vou ter que descobrir quanto é que é o comprimento de U, vezes o comprimento de V, descubro quanto é o comprimento de V, vezes o cosseno entre esses ângulos que eu não sei a priori. Então eu consigo encontrar quanto é que é o ângulo através dessa forma.
Outra coisa que o produto escalar nos ajuda é uma forma de encontrar vetores unitários. Vetores unitários são bastante úteis para diversas coisas na nossa disciplina e em outras disciplinas também. Vetores unitários são então, vetores que têm comprimento igual a 1 e é uma forma bem econômica de definir uma direção. Se eu quero simplesmente definir uma determinada direção, tá, imagine naquele capítulo que não vai cair, né, de autovalores e autovetores. Quando eu preciso definir autovetores, a direção, uma direção principal de alguma coisa. Faz muito sentido eu pegar um vetor que tenha comprimento igual a 1, porque eu estou interessado apenas na direção e não na magnitude de nada. Tá? Então é muito comum a gente fazer isso. Né? Se eu preciso só da direção, faz muito sentido eu pegar alguma coisa que tenha comprimento 1, porque isso não vai influenciar em nada. Então como é que eu faço? Eu quero saber qual que é um vetor unitário na direção do vetor U. O vetor U inclui a sua direção, né? dentro dele ele tem a sua direção, mas também tem sua magnitude. Então basicamente, para eu achar um vetor unitário na direção de U, eu pego o vetor de U e divido todas as coordenadas pela norma do vetor U. Acho a norma do vetor U, o vetor unitário na direção vai ser o vetor U multiplicado por 1 sobre a sua norma. Tá? Isso garante que o vetor conserva a mesma direção, afinal todas as coordenadas estão divididas pelo mesmo número, e garante que a direção total no final seja igual. Tá? Muito bem. Agora, a última questão ali, questão F, pede que sejam encontrados vetores que têm um ângulo de 0, de 90 e de 180 graus com relação a W, e a gente pode fazer isso a partir dessa definição que a gente tem dos ângulos entre vetores. Né? Então, quando eu tenho 0 com relação a W, 0 graus com relação a W, eu estou querendo dizer que eu quero achar vetores que estejam alinhados com W. Então, qualquer vetor que seja um múltiplo de W vai ter 0 graus com ele, seja para um lado, seja para o outro. 0 graus, na verdade, teria que estar os dois para o mesmo lado. Né? Então, seria um múltiplo positivo desse cara ali. Pega um fator escalar e multiplica pelo W, ele vai ter 0 graus com esse mesmo cara. 90 graus tem que ser alguma coisa cujo produto interno com ele tem que ser 0. Então, você escreve isso, né? Produto interno tem que ser 0 e acha qual é o formato desse vetor. E 180 graus seria alguma coisa simplesmente apontando para o lado oposto. Então, seria assim, um múltiplo do... múltiplo negativo, né? Um produto escalar, um escalar negativo multiplicado pelo W. Qualquer cara assim teria ângulo de 180 graus negativo. Muito bem, então qual deveria ser o formato de todo vetor W perpendicular ao vetor V? Então eu sei que se ele tem que ser perpendicular, V vezes W vai ter que ser igual a 0 e você acha, então, formato por formato, definição desses caras. Eu sei que 2 vezes W1 menos 1 vezes W2 tem que ser igual a 0. Tá? Então esses dois caras têm que ser igual a 0, você acha uma relação entre W1 e W2, você vai ter o formato geral desses caras. Depois, onde ficam todos os vetores perpendiculares a V111 em R3? Tá? Então, V111 em R3 isso define um vetor, eu quero saber todos os vetores que sejam perpendiculares a esse cara. Então, basicamente a mesma pergunta que eu tinha antes, né? Então, quem são todos os Ws perpendiculares a V? Eu posso pegar um W que tenha W1, W2 e W3, e eu sei que o produto desses caras tem que ser iguais a 0. Na hora que eu faço isso, eu descubro que W1 mais W2 mais W3 tem que ser igual a 0, né? 1 vezes W1, 1 W2, 1 vezes W3, somados esses três caras tem que dar igual a 0. E W1 mais W2 mais W3 igual a 0, isso é a definição de um plano. Tá? Então, um determinado plano que fica nessa posição. Então, você acha qual que é a expressão do plano que contém todos os vetores que são perpendiculares a um determinado vetor. Então, esse vetor V vai ser o vetor normal a esse plano definido por W1 mais W2 mais W3 igual a 0. Depois, todos os vetores perpendiculares a V e a W, então tem que ser perpendicular a V, tem que estar contido dentro desse plano, W1, W2, W3, e também tem que estar perpendicular a esse outro vetorzinho ali, 1, 2, 3. Tá? Então, você tem que pegar esses mesmos vetores, descobrir quem que são os perpendiculares a W também, e a intersecção desses dois caras, a intersecção desses dois planos, né? Todos os vetores que sejam perpendiculares a esse W serão um outro plano. Tem um plano que é perpendicular a V, outro plano que é perpendicular a W, e eu tenho uma intersecção entre esses dois caras. Né? A intersecção entre dois planos geralmente vai ser uma linha, então você vai achar qual é a coordenada dessa linha. Muito bem, depois tem outros probleminhas, né? De desenvolvimento. Lei dos cossenos pode ser encontrada a partir do produto interno da diferença entre vetores. Tá? Então, é simplesmente uma expansão desse cara aqui. Depois a gente começa a ver questões de matrizes também, né? Que já estão envolvidos nessa lista 1. Né? Então, se eu tenho uma matriz que tem esses coeficientes 1s e zeros nessas posições que eu estou mostrando ali, na hora que eu aplico essa matriz sobre um determinado vetor, a ideia de mostrar esse problema para vocês é explicitar o efeito dessa matriz sobre um vetor. Tá? Então, na hora que eu faço esses carinhas aqui, o resultado disso vai ser alguma coisa
a soma dessas coordenadas desses vetores. Tá? Então, S vezes Y, por exemplo, a primeira linha de S vezes Y vai me retornar na primeira posição apenas o vetor 3, apenas a coordenada 3, né? B1 vai ser 3. Na segunda posição eu vou voltar 3 mais 4, então 7. E na terceira coordenada vai voltar 3 mais 4 mais 5, 7 mais 5 vai dar 12. Então, na verdade, essa matriz soma vai pegando e somando todas as coordenadas anteriores desse vetor. Então, você tem várias operações diferentes para fazer e sisteminhas para resolver de diferentes formas possíveis. Né? Então, qual que é o y sobre o qual eu tenho que aplicar para que o b, o resultado, seja 1, 1, 1. Tá? Então, pensem nisso. Se o b for 1, 4 e 9, qual é o y que a gente precisa encontrar? E encontre o formato geral de y para qualquer que seja esse b. Tá? Então, é uma forma da gente pensar nisso. E depois, escreva a resposta acima, pensando em formato matricial, né, fazendo aparecer a inversa de S. Então, como que você expressa as coordenadas de Y em função das coordenadas de B relacionadas com as posições? Então, sem a gente ter aprendido ainda o que era uma matriz inversa, eu estou pedindo para vocês explicitarem, né, como que eu acho a expressão específica para uma coordenada de Y a partir das coordenadas de B. São simplesmente operações para vocês refletirem. Depois temos vetores W1, W2 e W3 com as seguintes coordenadas, e a gente está pedindo coisas como o seguinte: ache uma combinação linear tal que 1 mais W mais C mais W, 1 mais W1 mais C mais W2 mais D mais W3 seja igual a 0. O que isso quer dizer? Então, se é para achar uma combinação linear que resulte no vetor nulo, sendo que um desses coeficientes não é 0, né, eu estou definindo que o primeiro coeficiente, o coeficiente que multiplica W1, seja igual a 1, ou seja, diferente de 0. Se eu consigo encontrar quem são os coeficientes C e D, isso vai querer dizer, então, que um desses vetores, ou alguns desses vetores, né, podem ser representados como combinação linear dos demais. Se existe uma combinação que não seja todos os coeficientes iguais a 0, que resultem no vetor nulo, isso quer dizer que esses vetores incluem um vetor que é linearmente dependente dos outros. Tá bom? Então, é basicamente isso que quer dizer. E agora a gente passa, né, nesse problema, a gente passa a montagem de uma matriz e a gente começa a entender a matriz naquele conceito preferido pelo Strang lá no começo do livro dele. Né? Muitas vezes a gente pensa nas matrizes, a gente é meio viciado em pensar em matrizes a partir das operações de matrizes por vetor, e o Strang defende que a gente deveria, talvez, entender mais as matrizes como combinações de suas colunas. O produto de uma matriz por um vetor, a gente está procurando quais são os coeficientes que multiplicam cada uma das colunas dessa matriz para resultar em alguma outra coisa. Então, basicamente, monte uma matriz Wzão, que tenha colunas W1, W2 e W3. E eu estou perguntando para vocês se para essa matriz específica a gente consegue encontrar uma inversa. Tá? A gente acabou de ver, né, que se a gente conseguiu encontrar uma combinação C e D, uma combinação de W1, W2 e W3 com o coeficiente que multiplica W1 sendo valendo 1. Se C e D são coisas não triviais, né, coisas que me mostram que eu tenho um vetor dependente dos outros ali dentro, isso quer dizer que as colunas dessa matriz não são independentes. Então, tem uma coluna que é dependente das demais. E uma das primeiras propriedades que a gente viu, né, que quando a gente tem uma matriz que tem uma coluna que é dependente das demais, a gente não consegue achar a inversa. Tá bom? Então, uma matriz que tenha colunas dependentes não tem inversa. Então, essa era a lista 1, tratava desses assuntos. Basicamente da visão, né, boa parte da lista da visão geometria analítica dos vetores, coisas que você consiga desenhar e tal, mas já migrando para essa visão mais álgebra linear de vetores e introduzindo esse conceito de matrizes como uma combinação de colunas, tá bom? Podemos pular para a lista 2 ou ficou alguma dúvida? Na questão 9 da outra lista, algum daquele vetor vai ser... Eu tô com o fone ligado no lugar errado. Só um pouquinho, Gabi. Eu não tô ouvindo o que você tá falando. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Manda, Gabi. Agora sim, Guilherme. Desculpa, eu tava com o fone no lugar errado. Eu tava falando na questão 9 da anterior. Tá, deixa eu voltar ali. Desculpa, eu não tava te ouvindo, tá? Não, tranquilo. Manda. Sendo o primeiro coeficiente 1, questão 9, perdão, a 10. 10, tá. Algum coeficiente 1? Isso. Não, é a 10, isso. O C ou o D tem que ser 0, né? Ou não? Depende. Esse é o meu desafio para você achar quem que é esse cara. Tá? Lembra que você pode fazer essa combinação
componente por componente, tá bom? Então, eu estou resolvendo falando, né? Todos eles, né, Giovana? Eu estou explicando exatamente o que você precisa fazer para resolver todos os exercícios, tá? Eu não vou escrever nenhum, mas eu estou resolvendo todos eles. Eu resolvi a primeira lista inteirinha explicando para vocês ali. Eu não fiz a conta ali que você tinha que fazer, mas expliquei exatamente o que você tinha que fazer para resolver, tá? Então, olha só. 10 letra A. Precisa achar uma combinação linear tal que o primeiro coeficiente seja 1 e os demais você vai descobrir. Então, se você quiser escrever isso, vamos lá, deixa eu rabiscar um negocinho, então. Então, eu tenho 1 vezes W1, que eu já não me lembro quanto é que era, tá? Mas W1 aqui. Mais coeficiente C vezes W2. Mais coeficiente D vezes W2, W3. Esse cara aqui vai ser o vetor nulo. 0, 0 e 0. Tá? Como você pode fazer essa conta por componentes, né? Basicamente, você vai ter equações ali diferentes. Você vai ter W1 mais C vezes W21 mais D vezes W31. Isso aqui vai ser igual a 0. Certo? Então, você vai achar, para esse primeiro cara, você vai ter uma relação entre C e D, e essa relação vai ter que ser coerente com os demais. Mais C vezes W23 mais D vezes W3. 3 igual a 0. Você está resolvendo essas equações aqui simultaneamente. Sendo que você conhece todos esses Ws ali, tá? Então, substituindo esses Ws todos, você vai chegar a várias relações entre C e D. E se é possível a gente respeitar essas três equações, né, respeitar essas três relações entre esses caras, esses Cs e Ds são uma possibilidade de resolução desse sistema. Tá bom, Guilherme? Entendi, obrigado. Nada. Então, tá. O que aconteceria, né, só voltando para esse mesmo problema, né, o que aconteceria se esses vetores fossem independentes? Eu botaria o 1 aqui, eu acharia uma versão para C e D, uma relação entre C e D. Tá? C é um determinado alfa vezes o D. Botaria o outro lá, acharia um C é um beta vezes o D. E esse carinha aqui é um C vezes um gama vezes o D. Se esses caras fossem independentes, não seria possível você respeitar todos esses aqui. E você chegaria à conclusão de que a única forma da gente ter chegar no vetor nulo é se esse primeiro coeficiente fosse diferente de 1. Tá? Mas, como eles são dependentes, vai ser possível, você vai conseguir achar alguma coisa que você consiga respeitar essas relações entre Cs e Ds. Tá? Então, vamos lá. Lista 2. Lista 2, solução de sistemas lineares. Então, quando a gente fala em solução de sistemas lineares, a gente entra numa primeira grande ferramenta que eu apresentei na disciplina para vocês, que são as ferramentas de eliminação de Gauss. Tá? Então, a eliminação de Gauss tem que estar no sangue de vocês nessas alturas do campeonato, vocês têm que estar confortáveis utilizando ferramentas de eliminação de Gauss, porque elas perpassam boa parte da matéria da prova de vocês. Né? Então, quando eu peço, por exemplo, use as ferramentas de eliminação de Gauss para resolver o sistema linear abaixo, lembre-se que o objetivo da eliminação é gerar zeros abaixo dos pivôs e, em seguida, achar a resolução por retrosubstituição. Então, vamos lá no nosso rabisco de novo. Né? O que a eliminação de Gauss faz? Eu pego uma matriz original, um sistema. Primeiro, passar a representação de um sistema de equações para um sistema matricial tem que ser uma coisa que também está tranquilo na cabeça de vocês. Né? Então, se eu tinha equações em x, y, z, por exemplo, a gente vai botar os x, os y e os z's, né? Quem são as incógnitas nesse vetor, e aqui são os coeficientes que multiplicam esses caras nas equações. Tá? Tem os meus valores ali todos, isso aqui não são zeros, tá? São coisas diferentes. E isso aqui vai ser igual a diferentes valores nas equações ali que a gente tem. Então, eu transpus aquele formato equações para um formato matricial. Beleza. Na hora que a gente está nesse formato matricial, o processo de eliminação de Gauss, né, ele gostaria de fazer o quê? De escolher para cada uma das linhas, definir quem que é o pivô. Tá? Então, esse cara aqui, o número que está nessa posição vai ser o meu pivô. E através desse pivô, a gente gostaria de eliminar os caras que estão aqui abaixo. Então, aqui embaixo, tem que aparecer zeros abaixo desses pivôs. A gente sempre vai fazer isso, operações linha por linha. Né? Espero que eu não esteja contando novidade para ninguém. Eu vou pegar essa primeira linha como base. Né, na primeira etapa, essa é a minha primeira linha de base. Depois eu vou pegar esse número aqui e eu vou descobrir por quanto que eu tenho que multiplicar a primeira linha para que, subtraída dessa linha, eu zere aquela posição específica.
Então, a partir daquele cara aqui, eu vou determinar um multiplicador. E o multiplicador é o número pelo qual multiplica a primeira linha, para que somado, né, com o sinal trocado na segunda linha, a gente zere aquele cara ali naquela posição. As operações sempre têm que ser feitas linha por linha. Tá? Não posso operar embaixo do pivô e esquecer de fazer as mesmas operações correspondentes depois. Por quê? Porque eu pegar uma linha inteira e pegar um múltiplo de uma linha e somar numa outra equação é algo legítimo. Afinal de contas, a primeira linha representa uma igualdade. Se eu pego um múltiplo de uma igualdade e somo numa outra linha, eu estou somando dos dois lados da equação coisas que são equivalentes. Né? Se eu digo que 3x é igual a 3, eu posso pegar e dizer que então 9x é igual a 9, e eu posso somar esses 9x igual a 9 em qualquer outra equação. Se eu somar o 9x do lado esquerdo e o 9 do lado direito, eu não estou alterando nenhuma das equações. Então, para que essas coisas continuem sendo equações, é fundamental que a gente faça a operação certinho dos dois lados da equação, de um lado e de outro. Tá? Então, a gente vai descobrir os multiplicadores, vai zerar na parte de baixo. Idealmente, a gente vai fazer isso para cada uma das linhas. Descubro um pivô aqui, depois elimino abaixo desse pivô. E o última das equações, eu não tenho nada para eliminar abaixo, né, mas eu tenho esses caras ali, os que estão marcados em roxo, são os meus pivôs. E uma vez que eu terminei a eliminação, abaixo dessa diagonal principal eu tenho zeros, e uma vez que eu tenho zeros, eu posso resolver esse sistema. A solução desse sistema é trivial, porque se eu tenho zeros aqui, essa última linha já me dá diretamente quanto que vale o valor de z. O valor de z está definido. Eu tenho um número que multiplica z, que é igual a outro número, então isso aqui já está definido, esse cara. Com esse valor de z, eu alimento a linha de cima. Alimentando a linha de cima, como o valor de z já está definido, eu descubro também quanto é que vale o valor de y, e alimentando então a linha de cima, a gente resolve esses caras. E esse processo de resolver de baixo para cima é o que a gente chama de retrosubstituição. Então, zero é de cima para baixo, e depois sobe resolver. Então, esse é o meu objetivo. O que a gente sempre tem que tomar bastante cuidado é ser bem disciplinado e não esquecer de fazer as operações sempre no lado direito também. E eu tinha recomendado para vocês que era bom, né, se a gente sempre interpreta esse tipo de formato como ax igual a b, interpretar, então, gerar uma matriz A, e para a gente não esquecer de fazer a mesma operação do lado direito da equação, fazer uma matriz aumentada, que tenha A e uma coluna a mais, a coluna B, a coluna dos resultados que estava ali. Então, você faz o processo de eliminação sobre essa matriz aqui. Você vai gerar os pivôs da matriz A. E você não se esquece, utilizando essa matriz aumentada, de fazer as mesmas operações no lado direito da equação, nos Bs. Tá? Então, essa era a teoria principal desse cara aqui. Então, utilizar as ferramentas de eliminação de Gauss para resolver um sistema linear abaixo. A gente tem esses coeficientes, a gente transforma, pega os coeficientes, alimenta uma matriz, põe os x, os y e z num vetorzinho. E o vetor dos resultados, 2, 5 e 0, é o vetor B do outro lado. Faço uma matriz ampliada, que vai ter os coeficientes mais a coluna da matriz B, e eu faço o processo de eliminação. Então, para a primeira linha, um pivô é 3, né, o primeiro pivô da primeira linha é 3, o que está na posição de x, e eu comparo quem que está abaixo, né, nessa matriz. Eu tenho 9. Então, por quanto que eu tenho que multiplicar a primeira linha para que, trocando o sinal e somando na outra, a gente tenha zerado esse cara ali. Então, olha, se eu pegar a primeira equação, multiplicar por 3, trocar o sinal e somar com a de baixo, eu elimino quem está ali embaixo de x. Aqui eu tenho 3 vezes 3x, ficou 9x, troco o sinal, ficou menos 9x, somando com o 9x que já estava ali, ficou 9x menos 9x, zerei esse cara. Em seguida, 3 vezes 2y, ficou 6y, troco o sinal, ficou menos 6y, somado com a linha de baixo, o menos 6y, pintou um zero ali. Tá? Então já tem uma sacanagemzinha aí nesse primeiro exercício, né? É um exercício que ele é resolvível através de eliminação de Gauss, sim, mas é um sisteminha para o qual a primeira etapa de eliminação gera zero numa posição que seria uma posição de pivô. Tá? Isso não é um problema, né? Isso necessariamente não é um problema. Isso só quer dizer que se no primeiro passo eu zerei também esse carinha que está aqui nessa posição aqui, basicamente o que eu vou ter que fazer é inverter a posição desses dois caras fazendo uma permuta de linhas, como que a gente tinha descrito anteriormente. Tá? Então, a gente vai tentar chegar num formato total. Se todas as linhas são independentes, ou todas as colunas dessa matriz são independentes, sempre vai ser possível a gente fazer e gerar uma forma triangularizada, né? uma fórmula... levar a eliminação até o final, achar pivôs para todas as linhas. Mas talvez seja possível, seja necessário, a gente fazer uma permuta de linhas, trocando uma linha pela outra, para que esse zero que pintou ele passe para a linha de baixo, e a gente traz a linha de baixo para de cima.
tá? Muito bem, então vocês vão fazer esse processo até o final, vão chegar numa matriz triangular, e com essa matriz triangular é simples, a gente resolve. A última coisa já está resolvida, vai ter um valor que multiplica z, um valor que multiplica y, e assim por diante, tá? Então, o que está sendo pedido aqui? Para a gente identificar bem claramente. Para cada passo, identificar o pivô e o multiplicador. Depois, para montar as matrizes de eliminação correspondentes. E depois, caso seja necessário, realizar a permutação de linhas, construa também a matriz de permutação correspondente. O que a gente tinha visto nessa parte de eliminação, né, de Gauss, é que todas essas operações que a gente faz linha por linha, elas podem ser representadas através de matrizes de eliminação. Então, a visão matricial da eliminação de Gauss, se eu estou usando uma matriz de eliminação para remover o cara que está na primeira posição da linha 2, essa matriz de eliminação a gente tinha visto que era a mesma coisa que eu pegar. Então, uma matriz que teria, por exemplo, 1 nas diagonais, e nessa posição aqui a gente tem menos o multiplicador que a gente calculou anteriormente. Essa matriz multiplicada pela matriz A, ela faz exatamente aquilo que a gente precisa que ela faça. Ela pega esse multiplicador com o sinal trocado, multiplica pelos termos da primeira linha e soma com os termos da segunda linha. Esse cara aqui multiplica sempre pelos termos da primeira linha e esse cara aqui sempre soma com os termos da segunda linha. Então, para cada etapa, a gente vai ter associado uma matriz de eliminação como essa. E se... ficou pequenininho, né? E se eu quiser representar todo o meu processo de eliminação com matrizes, basta então eu pensar. A minha eliminação é feita etapa por etapa e a gente sempre vai botando as etapas dessa sequência, né? Então, o primeiro passo que eu fiz foi eliminei o cara na posição 2, 1, depois eliminei o cara na posição 3, 1, depois eliminei o cara na posição 3, 2 e assim por diante. Então, a primeira etapa aparece pré-multiplicado por A, segunda etapa, terceira etapa, sempre nessa ordem. A gente põe a matriz A e as matrizes de eliminação são colocadas, né, na ordem que elas foram utilizadas, coladas antes da matriz A. Quando eu tenho que fazer uma permutação, uma matriz de permutação, tinha mostrado para vocês, nada mais é do que uma variação da matriz identidade. Tá? Então, se eu quero permutar as linhas 2 e 3, que era o caso que eu precisava ali naquele meu problema, né? Eu escrevo a matriz identidade e eu troco as posições das linhas que eu quero trocar. Então, eu quero trocar as linhas 2 e 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses caras aqui e vou trocar. Pego a linha 3 e trouxe para a posição 2, pego a linha 2 e trouxe para a posição 3. Na hora que eu faço essa multiplicação pela matriz, por uma matriz qualquer, essa matriz se encarrega de trocar a posição das linhas 2 e da linha 3. Tá? Então, para o meu processo de eliminação daquele camaradinho ali, né, se a gente fosse seguir aquela ordem, eu ia fazer E21 vezes A, e depois eu ia perceber que eu precisava permutar. Né? Então, eu ia fazer E31, ia zerar a posição 3, 1 também, depois eu ia permutar essa matriz, 2 e 3, e depois eu ia seguir fazendo os outros processos de eliminação. Tá? Eu poderia também fazer primeiro a permuta das linhas. Eu poderia fazer, então, se lá pelas tantas eu percebi que eu precisava permutar, então eu precisaria P23 vezes A, e eu teria uma nova matriz, PA, e eu começaria o processo de eliminação sobre essa matriz PA. Tá? Você tem a escolha, se você primeiro faz a permuta ou se você representa a permuta depois. Mas eu estava sendo pedido no exercício para você representar qual que era a matriz de permutação necessária nesses casos aqui, eu acabei de mostrar. Muito bem, segunda questão. Como seria possível construir uma matriz 4x4 para a qual não haveria solução única de um sistema linear correspondente? Quais são as relações entre colunas e linhas que garantem que isso aconteça e o que se espera que aconteça durante o processo de eliminação para uma matriz assim? Então, a gente está falando de matrizes para as quais a gente não tem solução em sistemas lineares, a gente está falando então de teorias de sistemas lineares. Né? Se a minha matriz A, seja qual for o tamanho que ela tiver, tá? Uma matriz n por n, quadrada nesse caso aqui. Matriz A, n por n. Se ela tem n colunas independentes, se todas as colunas são independentes, então sempre existe solução x que resolva, né, tal que a x é igual a b, para qualquer b. Isso faz sentido, porque olha só, pensando já em coisas que a gente sabe mais para frente da disciplina, que até esse ponto a gente não tinha, né? Uma matriz n por n, então, vive, né, suas colunas vivem na dimensão Rn. Se eu tenho n colunas independentes,
Rn, eu tenho n coisas independentes e, portanto, eu tenho capacidade de preencher o espaço inteiro. O espaço Rn é preenchido sempre que eu tenho um conjunto de n vetores independentes. Então, se eu estou preenchendo todo o nosso espaço possível, né, porque eu tenho n colunas independentes, então qualquer que seja o b que eu chutar, eu consigo achar um vetor x para qual esse negócio funciona. Tá? Então, pergunta para vocês, né? Como que eu posso construir uma matriz 4x4 que não tenha solução para qualquer B? Ora, a gente está indo para o lado oposto do que eu acabei de descrever. Então, basta que a gente tenha colunas dependentes. Basta que eu tenha uma coluna independente das demais, das outras três. Posso ter 3 colunas independentes, mas a quarta coluna for uma dependência das outras. A gente já recai num caso de que a gente tem alguma restrição. Não é todo o espaço de Rn que é preenchido pelas colunas dessa matriz. Então, tem algumas coisas de Rn que não estão representadas pelas colunas dessa matriz e, portanto, não existem soluções para esse camaradinho ali. Tá? Bom, isso tem a ver, então, com a solução de sistemas lineares. E esse fato, né, da dependência linear não permite a resolução do sistema, e eu falei para vocês que uma forma robusta de resolver o sistema é através de eliminação de Gauss. Ora, se não tem como resolver, então, de alguma forma, a eliminação de Gauss tem que dar errado. Tá? E a eliminação de Gauss dá errado, nesse caso, quando a gente perde algum número na posição de pivô. Tá? Então, uma matriz 4x4, a gente tem coisinhas aqui diferentes de zero. E daí, minha representação aqui não está legal agora porque eu quero fazer. Então, vamos lá. Eu tenho coisinhas, 4 coeficientes que são diferentes de zero. E eu estou fazendo a minha eliminação aqui. Pá. E daí, que nem tinha acontecido antes, né? Zerei os 2 primeiros caras, mas nas outras colunas, digamos que eu também zerei esses 2 primeiros caras. Então, eu não tenho pivô para essa segunda coluna. É assim que dá errado o processo de eliminação. Quando eu tenho colunas dependentes, a gente tem ausência de pivôs em algumas linhas. Então, é isso que acontece. Né? Se eu estou utilizando o processo de eliminação de Gauss, eu percebo que uma matriz tem colunas dependentes quando, por mais que eu faça permutas, eu não consigo preencher pivôs para todas as colunas. Tá? Então, é isso que acontece. Vamos lá. Então, seguindo adiante. Utilize o procedimento de Gauss-Jordan para encontrar a inversa da matriz abaixo. Assim como no exercício 1, registre os pivôs e multiplicadores usados em cada etapa. Agora a gente está utilizando as ferramentas da eliminação de Gauss para fazer algo ainda mais sofisticado. Tá? A gente está utilizando para achar a inversa de uma matriz. O que é a inversa de uma matriz? Matriz inversa é o seguinte, eu tenho A vezes X é igual a B, e eu quero descobrir quanto que vale X. Esse sistema é resolvido da seguinte forma. Isso se existe a matriz A na menos 1, e a matriz vai ter essa propriedade. Né? A na menos 1 vezes A é igual a vezes A na menos 1, e isso aqui vai ser identidade. Portanto, se eu pré-multiplicar esse cara por A na menos 1, eu resolvo, né? Eu chego numa solução para o meu sistema. Então, achar a matriz A na menos 1 é alguma coisa que não é tão fácil assim, não é tão trivial, mas é algo que eu consigo fazer utilizando as ferramentas da eliminação de Gauss. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a matriz A no processo de Gauss-Jordan. Tá? A gente pega a matriz A original e a gente vai botar a matriz identidade aqui, do outro lado. Então, eu tenho uma matriz expandida, uma matriz quadrada, depois desses tracinhos eu tenho mais uma matriz do mesmo tamanho, da mesma dimensão. E agora eu vou fazer o processo de eliminação de Gauss com algumas peculiaridades. Eu primeiro vou achar os pivôs, vou zerar abaixo dos pivôs. Depois eu vou utilizar as mesmas ferramentas zerando acima dos pivôs. Né? Se eu conseguir zerar abaixo dos pivôs, é a mesma coisa. Vou utilizar multiplicadores para zerar o que está acima dos pivôs. E depois eu vou dividir cada uma das linhas pelo próprio pivô. Fazendo esses passos todos, né, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter a posição da identidade. A gente vai fazer aparecer a identidade. Se eu zerei abaixo dos pivôs e acima dos pivôs e dividir cada linha pelo valor dos pivôs, então eu tenho nas diagonais dessa matriz à esquerda, agora eu tenho uns. Eu transformei a matriz A, através das ferramentas de eliminação, na matriz identidade. E a gente mostrou ao longo da nossa aula que isso aqui equivalia a gente achar quem que é a matriz A na menos 1 do outro lado. Tá? Então eu estou utilizando as ferramentas de eliminação para fazer essa passagem, transformar A na matriz identidade, e quem era a matriz identidade vira a matriz A na menos 1. Tá?
Então, da mesma forma como a gente fez antes, vocês vão fazer aquele mesmo problema, né, utilizando achos multiplicadores, registros pivôs, achos multiplicadores, e vai fazendo esses caras como um todo, tá? Muito bem. Tá. Em seguida, resolva o sistema linear abaixo utilizando a faturação LU da matriz. Então, mais uma coisa que a gente viu, né? Então, tem um sisteminha ali. Isso também está relacionado com a nossa eliminação de Gauss. Quando a gente faz a eliminação de Gauss padrão, a gente sai de uma matriz A completa e a gente chega numa matriz que é triangular superior. Então, eu tenho termos diferentes de zero aqui e aqui eu tenho termos iguais a zero. Essa matriz triangular superior que resulta da eliminação é a matriz U. Tá? E a gente viu no formato matricial ali da eliminação de Gauss, né, que para eu chegar na matriz U, a gente viu que essas matrizes eram o seguinte, era pegar as etapas das eliminações para chegar na matriz U. O que eu estou pedindo para vocês é utilizar a fatoração LU. Então, fatoração, sempre que eu falo de fatoração, eu quero dizer, a matriz A se decompõe em duas matrizes que operadas voltam a recompor a matriz A. Então, eu gostaria de descobrir quem que é essa matriz L, que multiplicada pela matriz U, reconstrói a minha matriz A. Olhando para cá, fica claro da gente ver que se essas matrizes todas são a matriz E, né, a eliminação completa leva em conta o produto dessas matrizes todas, então fica claro que a matriz L só pode ser a matriz E na menos 1. Tá? E a matriz E na menos 1, como a gente tinha visto, ela tem a peculiaridade de ser simplesmente as matrizes que a gente utilizou multiplicadas. Isso é uma peculiaridade apenas para essa matriz, tá? Não é sempre que isso aqui vai acontecer, mas essa matriz aqui, então, ela vai recompor a minha matriz de eliminação desse carinha aqui. E é bem fácil de ver que cada uma dessas matrizes, né, ela leva em consideração apenas a troca de sinal dos meus multiplicadores. Se antes entrava menos L21 aqui, entra mais L21 agora. Aí a gente consegue reconstruir essas matrizes todas e a gente monta a matriz L desse cara. Então você vai fazer isso, vai fazer um processo de eliminação para chegar na matriz U, registra quem foram os passos de eliminação, pega os formatos matriciais correspondentes, pega as inversas desses caras, que equivalem só a trocar os sinais. O produto desses dois caras você vai construir a matriz L. Daí você sempre confere se L vezes U deu mesmo A. Tá? Se não deu, é sinal que você perdeu alguma coisa no meio do caminho. Então tá, achei assim, A é igual a L vezes U. E agora eu estou pedindo para vocês resolverem um sistema seguindo esse sistema, utilizando esse carinha aqui. O meu sistema original era AX igual a B. Só que A é decomposta em LU. Tá bom? Então, se eu tenho LU vezes X é igual a B, eu vou conseguir resolver esse sistema através de duas etapas, basicamente. Uma de baixo para cima e outra de cima para baixo. Tá? Quando a gente fez a nossa eliminação de Gauss, lembre-se que a gente chegou na matriz U, mas quando a gente estava utilizando a matriz aumentada aqui, a gente também tinha alterado o lado direito da equação. E o lado direito da equação, que era B originalmente, depois que ele sofreu as etapas da eliminação, ele virou um vetorzinho novo que a gente chama de C. Tá? Então, esse sisteminha aqui é um sisteminha equivalente no sentido de que o mesmo x que resolve a x igual a b resolve o x igual a c. Tá? Então, isso é a equivalência que a gente tem. Muito bem. Então, o x igual a c é uma das etapas desse camaradinho aqui. E se eu olhar para cá, se u vezes x é igual a c, então eu tenho que L vezes c vai ser igual a b, certo? No lugar de x, eu botei o c. E no lugar, eu deixei o resto do jeito que está. Então, se eu sei quem é a matriz L e sei quem é a matriz U, eu consigo resolver esse sistema em duas etapas. Eu descubro quem que é o vetor C primeiro. O vetor C é um cara que, a princípio, eu desconheço. Se eu só tenho quem é a matriz U e quem que é a matriz L. Desconheço quem é esse cara. Mas eu sei quem que é o vetor B, e se eu sei quem que é o vetor L, eu descubro esse vetor C bem facilmente. E por que eu descubro facilmente? Porque a matriz L tem uma outra característica, né? Ela é uma matriz triangular inferior. Então, é uma matriz que tem termos diferentes de zero abaixo da diagonal principal, dessa forma. Então, se eu tenho um sistema, esse cara que multiplica um vetor C, que é igual ao vetor B, por substituição, diretamente, eu já acho quanto equivalem os componentes desse vetor C. Tá? Então, é uma forma de a gente construir o vetor C. Pego a matriz L e faço substituição para frente. Né? L
vezes os componentes de C vão ser iguais aos componentes de B. Tá? E essa matriz L também vai ter 1 nas diagonais aqui. Fica até mais fácil, né? Então, esse primeiro cara, 1, que multiplica o primeiro coeficiente de C, vai ser igual ao primeiro coeficiente de B. E depois a gente vai montando, né? Se eu já sei quanto é que vale esse primeiro coeficiente, eu jogo esse valor na segunda equação, que envolve apenas 2 coeficientes, e acho o segundo coeficiente de C, e assim por diante. Então, substituo de cima para baixo, acho quem que são os vetores, os componentes do vetor C, pego o vetor C, substituo aqui, e esse cara aqui eu faço de baixo para cima. Tá bom? Então, retrosubstituição daquele formato que eu tinha mostrado antes. Isso que é resolver um sistema através de um processo LU. Você acha a decomposição LU da matriz, pega a matriz L, constrói o lado direito novo da equação. Com o lado direito novo da equação, você joga na matriz UX é igual a C e faz retrosubstituição de baixo para cima e acha quanto é que vale o vetor X. Tá bom? Beleza, então, esse problema 4 está bem. Então, aqui as etapas que eu estava descrevendo para vocês, né? L vezes C é igual a B, você descobre o C por substituição, e depois o vezes X é igual a C também por substituição. Sisteminha simples, tranquilo. Depois, encontre as inversas das seguintes matrizes. Então, para encontrar as inversas, sugiro que vocês utilizem, por exemplo, Gauss-Jordan, tá? Então, utiliza Gauss-Jordan nesse cara aqui e descobre quem são as inversas dessas matrizes. Para algumas matrizes, vocês vão ter coisas peculiares, coisas que vocês vão poder observar a partir desses caras aqui. Tá? Especificamente para a matriz 3, por exemplo, a matriz 3 está simplesmente passado para vocês, cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ e cosseno de θ. Essa é uma matriz de rotação. Então, uma matriz que faz um vetor que está numa determinada posição rotacionar do ângulo θ no sentido anti-horário. A matriz inversa, obviamente, né, a matriz inversa desfaz o efeito da matriz original. Então, vocês vão fazer as contas, vão descobrir quanto é que vale esse cara, né? E, de certa forma, vocês vão descobrir então, que a matriz inversa vai ter que ser uma rotação de menos θ, obviamente. Né? Se a matriz de rotação original fez o vetor passar de uma posição para uma posição mais θ, a matriz inversa, que devolve esse vetor para a posição original, vai pegar qualquer vetor e devolver do menos θ lá. Então, esse problema é interessante para a gente refletir o que é o efeito inverso de uma matriz, né? Desfazer o efeito de uma matriz sobre a outra. Vocês podem utilizar a ferramenta que vocês quiserem para achar as inversas dessas matrizes, mas sugiro Gauss-Jordan, tá? E depois vocês refletem sobre se de fato elas desfazem o efeito da matriz original. Sexta e última questão dessa lista, né? Determine a fatoração LDU da matriz simétrica abaixo. Tá bom? Então é uma matriz simétrica, tem umas determinadas propriedades ali, mas eu gostaria mais de falar da fatoração LDU para vocês. Fatoração LU, acabei de falar, né? Tranquilo. Decorre da nossa eliminação de Gauss. Faço a eliminação, acho a matriz U, registro as etapas da eliminação, faço a inversa, acho a matriz L. A matriz U, de forma geral, ela tem números que são, nas diagonais principais, ela tem números que são os pivôs, que não necessariamente eles são iguais a 1. Se eu quero achar a fatoração L, D e U, essa matriz U, a relação entre essas duas matrizes U, que eu vou botar uma barra em cima só para mostrar para vocês que não é a mesma, né? A diferença é que essa matriz U, que tinha os números diferentes de 1 aqui na diagonal, você vai pegar e vai dividir cada uma das linhas pelo número que está na diagonal. Tá? E no final das contas, você chega nessa matriz U barra, que tem 1 nas diagonais principais. Então a matriz L, por definição, já tem 1 na diagonal principal. Essa nova matriz U barra vai ter 1 na diagonal principal. E os pivôs você armazena todos na matriz D. Matriz D, então, armazena os pivôs. E as matrizes L e U, que eu estou denotando aqui U barra, tá? Mas L e U são matrizes triangular inferior e triangular superior, respectivamente, sempre com 1 nas diagonais. Tá? E quando a matriz é simétrica, tinha essa propriedade ali, né, de você descobrir que U vai ser igual a transposta de L. Então, você pode testar, né? Faz esse cara e confere. Uma forma de você conferir se deu certo é que se a matriz é simétrica, U vai ser igual à transposta de L, nesse caso específico. Tá bom? Então, essa era a lista que tratava de resolução de sistemas lineares. Ficou alguma dúvida a respeito desse tema? Sem dúvidas. Maravilha. Então, tocando adiante para uma parte que é mais conceitual, né? Uma parte... Ali era, até agora, muito operações, né? Ferramentas de como você operacionaliza, o que você faz de conta desses caras como um todo, tá? E agora a gente está entrando numa parte
que, primeiro, a gente considera matrizes diferentes. A gente pode ter matrizes que são retangulares, como vocês já estão vendo aí na tela de vocês, e a gente está considerando outras propriedades de matrizes interessantes. Então, temos matrizes retangulares aqui, e para cada uma das matrizes abaixo, é pedido para vocês responderem algumas coisas. Primeiro, encontrar a forma escalonada reduzida por linha das matrizes. Mesma coisa de eliminação de Gauss, as ferramentas. Sempre você está pegando múltiplos de uma linha, trocando sinal e somando com outra, tá? A questão é que agora a gente não está tão preocupado em botar os pivôs nas posições perfeitas, né? Não precisa ter um pivô certinho na posição 1, um pivô na posição 2, 2, um pivô na posição 3, 3. Estou fazendo a eliminação, pintou um pivô na posição 1, maravilha. E se na linha de baixo eu tenho 3 zeros para começar a linha, toca o barco, deixa esses 3 zeros todos. O primeiro termo que tiver diferente nesse cara vai ser o primeiro pivô associado àquela linha. E a gente vai fazer isso para toda essa matriz, tá? Depois que a gente tiver isso para toda essa matriz, a gente vai zerar acima dos pivôs também, tá? O que vai acontecer? No final das contas, nessa forma escalonada reduzida por linha, a gente vai ver, a gente vai ter linhas que vão começar ou por 0 ou por um determinado número, que vai ser o pivô, vou ter os pivôs ali desses caras, tá? E a gente vai ter, então, nessas posições onde eu tenho pivôs, a gente vai ter as colunas da matriz identidade, porque a gente vai dividir também por esses caras. Só que eu vou ter outras colunas nessa matriz que não serão colunas que têm uns e zeros. A gente vai ter colunas com outros valores. Tá? Então, tem, por exemplo, a primeira coluna vai começar 1, 0 e 0. A segunda coluna pode ter alguma coisa que seja, sei lá, 3, 0 e 0. Essa segunda coluna, você percebe que é um múltiplo da primeira. Ela é dependente da primeira coluna. Tá? Então, essa forma escalonada reduzida por linha, ela evidencia quais são as colunas que são dependentes das outras. A gente tem colunas que são vetores independentes e as outras colunas que não contêm pivôs, são as colunas que a gente chama de colunas livres, são colunas de vetores dependentes dos demais. Tá? Então, essa forma escalonada reduzida por linha nos ajuda a identificar alguns dos espaços vetoriais associados a essas matrizes. E um espaço vetorial, então é um conceito importante que vocês têm que ter na cabeça de vocês. O espaço vetorial é alguma coisa cujos vetores contidos nesse espaço, quando operados, né, através das operações de combinações lineares, seguem dentro desse espaço. Tanto a definição do espaço linear quanto do subespaço linear são coisas parecidas, né? Um subespaço linear só quer dizer que ele talvez não cubra o espaço linear original inteiro onde ele estava morando, mas mesmo assim, os termos que moram dentro desse subespaço linear, se combinados linearmente, seguem dando um outro termo dentro desse mesmo subespaço linear. E qualquer matriz evidencia alguns espaços vetoriais muito importantes. O primeiro espaço vetorial importante que é determinado por uma matriz é o espaço coluna. Então, o espaço gerado pela todas as combinações possíveis pelas colunas de uma matriz. Esse é o espaço coluna desse cara aqui. Depois a gente tem o espaço nulo de uma matriz. O espaço nulo de uma matriz é o espaço que contém todos os vetores pelos quais essa matriz multiplicada, né, se eu pego A vezes X, qualquer x que esteja no espaço nulo resulta num vetor nulo. Se eu tenho todas, retornando coisas que a gente já sabia, se todas as colunas são independentes, o espaço nulo só tem um vetor nulo. Só chega no vetor nulo se todos os coeficientes que multiplicam as colunas sejam zero. Se eu tenho colunas dependentes, ou uma matriz retangular, enfim, outras coisas diferentes, então eu posso ter termos que são diferentes do que esses vetores nulos triviais no espaço nulo. Tá? Depois eu tenho outro espaço vetorial importante de uma matriz, é o espaço linha. Espaço de todas as combinações possíveis das linhas dessa matriz. Da mesma forma, o espaço nulo à esquerda, então se eu transponho essa matriz e descubro quais são os vetores pelos quais a matriz transposta, multiplicado, resulta no vetor nulo. Tá? Muito bem, então, uma vez que a gente encontra essa matriz escalonada reduzida por linha, a gente tem uma facilidade bem grande de descrever os 4 subespaços. Porque os 4 subespaços, através da forma escalonada reduzida por linha, as colunas, depois da forma escalonada reduzida por linha, as colunas que ficaram com pivôs, as colunas pivôs identificam quem são os vetores independentes, os vetores que formam a base, por exemplo, para o espaço coluna da matriz original. Então, se a primeira, a quinta e a sétima coluna são as colunas que têm pivôs, eu pego essas colunas correspondentes na matriz original, esses são os vetores coluna que eu combino para gerar o espaço coluna daquela matriz original. Já o espaço nulo é gerado, eu descubro quem é o espaço nulo a partir das colunas que são colunas livres. Tá? As colunas livres são aquelas colunas associadas a variáveis que podem assumir o valor que eu desejar. Tá?
Então, quando eu tenho mais do que o espaço nulo, mais do que o vetor nulo dentro do espaço nulo, sempre que eu adicionar qualquer vetor do espaço nulo a uma solução de um sistema, eu não estou alterando nada, porque eu estou pegando um vetor mais um outro vetor que multiplicado pela matriz original resulta em zero. Então esse vetor x particular mais um x especial, somados esses dois caras, seguem dando o mesmo resultado que eu tinha. Tá? E a gente viu como é que a gente achava esses vetores, essas soluções especiais a partir das colunas das colunas livres dessa matriz da forma escalonada reduzida por linha. A gente fazia aquilo, né? Identificava quem que eram esses caras e sabia que para cada uma dessas colunas o coeficiente correspondente a esse cara era um coeficiente que era livre. Eu poderia determinar o valor e estimar esses caras. Então, digamos que eu tivesse 3 variáveis livres, né, numa matriz, sei lá, uma matriz 3 por 5, que nem essa matriz A aqui. Digamos que eu descobrisse, 2 colunas livres nesse cara. Então, eu sei que os coeficientes que multiplicam essas 2 colunas, eles podem ser escolhidos arbitrariamente. Então, eu faço primeiro. Primeiro eu determino, esse primeiro coeficiente vai ser 1 e o outro vai ser 0. Com isso, eu vou determinar uma solução possível para essa matriz. Né? Se esse primeiro coeficiente é 1 e o outro coeficiente é 0, eu vou achar qual que é o formato dos vetores que estão, de uma série de vetores que está dentro do espaço nulo. Essa é a solução especial associada àquela primeira variável com a outra 0. Depois faço a mesma coisa, só que invertendo. Primeira variável livre eu ponho igual a 0, a segunda eu ponho igual a 1, e eu descubro quem são os vetores do espaço nulo que pertencem a esse cara. Com isso, então, eu consigo descobrir vetores, né, formatos de vetores, que moram dentro do espaço nulo desse cara. Tá? Então, esses vetores, né, que eu descubro, essas soluções especiais, vão formar a base da solução desse espaço nulo. Então, para cada um deles, o que eu peço para vocês desse problema é para indicar a dimensão do espaço em que eles moram e a dimensão do subespaço em si, e buscando bases para esse subespaço. Então, dimensão do espaço que ele mora. Um vetor que tem 5 coordenadas, ele mora em R5. Um vetor que tem 3 coordenadas mora em R3. Tá? E existe uma relação entre esses espaços vetoriais. O espaço coluna mora no mesmo espaço do espaço nulo à esquerda. E o espaço linha mora no mesmo espaço que o espaço nulo da matriz. Então, se o espaço coluna é um espaço R3, o espaço nulo à esquerda é um espaço também mora em R3, um subespaço de R3. Se o espaço linha mora em R5, o espaço nulo mora em R5 também. E o que a gente sabe, né, a partir até do capítulo subsequente, que é o capítulo de ortogonalidade, a gente sabe que eles são complementos ortogonais. Então, se a dimensão total do espaço é 5, e a dimensão desse espaço que a gente está procurando agora, do espaço coluna, deu 2, por exemplo, então o outro espaço, o espaço nulo à esquerda, tem que complementar essas dimensões que faltam. Tá? E como é que eu sei qual que é a dimensão desse cara? Olha, se eu pego a forma escalonada reduzida por linha da matriz A, por exemplo, e eu descubro, digamos, que eu tinha 2 colunas livres e 3 colunas pivôs, perceba que cada coluna tem 3 componentes. Então, se cada coluna tem 3 componentes, o espaço coluna é um espaço que mora em R3, todo mundo vai ter que ter 3 componentes das combinações das colunas desse cara. E se eu descubro que essa matriz, então, tem 3 colunas independentes, eu tenho 3 vetores nessa matriz que são independentes, que moram dentro de um espaço de dimensão 3. Esses 3 vetores, as 3 colunas, formam uma base para esse vetor. Né? As 3 colunas que me identificam são independentes, por isso são uma base. Né? Lembre-se, uma base é um conjunto de vetores linearmente independentes que geram o mesmo espaço. Tá? Então, essas 3 colunas, como são independentes, formam uma base para esse subespaço coluna. E esse subespaço coluna, se ele tem dimensão 3 vetores na base, já tem dimensão 3, então ele completa, ele preenche todo o espaço do R3. Tá? Então, o que acontece com o espaço complementar? O espaço nulo à esquerda, que também tem que estar em R3. Deu ruim? Não deu ruim. Só quer dizer que a única coisa que está contida em R3 é o vetor nulo. Tá? Por outro lado, vamos lá para o espaço linha. Espaço linha. Cada linha tem 5 componentes. Tá? Faço a eliminação desses caras aqui e descubro que as 3 linhas desse cara aqui eu tenho pivôs. Não tenho nenhuma linha que ficou 0, 0, 0, 0, 0, tudo 0. Tá? Todas as linhas têm pelo menos um pivô. Então, essas 3 linhas são 3 linhas que são independentes. Tá? Eu já sei que essas 3 linhas são independentes. E se essas 3 linhas são independentes, cada uma delas é um vetor da base do espaço linha. Tá? Então essa é a base do espaço linha que eu estou procurando. Só que elas moram em R5. Eu tenho 3 linhas e eu tenho um R5. Então eu tenho 2 aí de dimensão que não estão cobertos por esse cara. Eu estou cobrindo apenas uma parte de R5 com essas linhas. Tá? De onde que vem esses 2? Esses 2 vêm das 2 soluções especiais
do espaço nulo que a gente recém encontrou, fazendo aquele procedimento de determinar um valor igual a 1, outro valor igual a 0. Tá? Então eu sei, espaço linha base para o espaço linha, as 3 linhas independentes, base para o espaço coluna, as 2 soluções especiais que eu achei agora há pouco. Tá? Então, com isso a gente completa as dimensões de todo mundo. Muito bem. Daí, segunda questão dessa lista. Levando em conta as propriedades dos espaços vetoriais, especificamente, né, principal propriedade, qualquer combinação linear de 2 elementos desse espaço seguem dentro desse mesmo espaço. Tá? Por consequência, né, se qualquer combinação linear desses caras, então a combinação 0 vezes alguma coisa mais 0 vezes alguma coisa também tem que estar dentro do espaço. Então, se tem alguma coisa que não contém o termo nulo, ele não pode ser um espaço vetorial. Tá bom? Então vamos caracterizar esses caras, vamos identificar se esses caras constituem um subespaço ou não. Eu tenho 2 planos em R3 que têm os seguintes formatos. Eu tenho Z mais 3x mais 2y mais 1. E depois eu tenho Z mais 2x mais 3y. Tenho 2 planos que são paralelos. Tá? Um plano e outro plano está deslocado de um para cima desse cara aqui. Um desses é um espaço vetorial e outro não é. Por quê? Se um desses termos, um desses planos não inclui a origem do meu sistema, né, eu pego 2 vetores que estão nesse plano, eu faço a combinação e multiplico esses 2 vetores por 0, isso resulta num vetor 0, 0, 0, e esse vetor 0, 0, 0 vai estar fora desse plano. Tá? Então, o primeiro plano ali, quando eu tenho z mais 3x mais 2y mais 1, o vetor origem, né, a origem não está ali dentro, porque se eu botar z igual a 0, não tenho 3x, 3 vezes 0 e 2 vezes 0, a origem está fora desse plano. Já para o segundo plano, a origem está dentro desse plano. Tá? Então, um deles vai ser e outro deles não vai ser. Tá? E um plano infinito, né? Um plano que não tenha restrições, assim, eu posso pegar qualquer coisa dentro daquele plano, ele vai ser, se ele contém a origem, ele vai ser um subespaço vetorial. Tá? Porque qualquer 2 vetores que estiverem no plano, se eu tentar fazer a combinação linear desses 2 vetores, vai resultar um terceiro vetor, e esse terceiro vetor ele é dependente dos outros 2. Ou seja, ele também está dentro desse mesmo plano. Outra coisa, vetores de R2 com ambas coordenadas positivas. Então imagina que eu tenho 2 coordenadas positivas, né? Qualquer vetor que tenha as 2 coordenadas positivas é como se eu estivesse no quadrante positivo do meu xy. Né? Desenho xy, o quadrante onde eu tenho x positivo e y positivo é aquele quadrantezinho ali. Se eu pego qualquer componente que tiver, qualquer vetor que tenha as 2 coordenadas positivas, eu faço combinações possíveis desse vetor, todas as combinações possíveis desse vetor, eu não consigo garantir que eu mantenho dentro desse mesmo quadrante. Porque todas as combinações possíveis quer dizer que eu posso multiplicar qualquer um desses vetores por um número negativo. Se eu multiplico esses caras por um número negativo, as coordenadas passam a ser negativas e eu saí do meu espaço original. Então, se eu tenho essa restrição, né, um espaço, é um plano, por exemplo, é um plano XY e eu estou pegando um pedaço do plano. Pegar um pedaço de um plano nunca dá certo, nunca é um espaço vetorial, porque eu sempre posso fazer a sacanagem de multiplicar ele por um escalar negativo e daí deu ruim. Tá? Depois, um plano R3 que contém todos os vetores com as 2 primeiras coordenadas iguais. Tá? Então, se V1 é igual a V2, todos os vetores Vs que têm V1 igual a V2. Tá? Isso é um plano, porque eu tenho uma restrição. Né? Eu tenho coisas que estão em R3 e existe uma restrição entre 1 e 2 e eu estou formando um plano. Observe que V1 igual a V2, eu posso botar 0 e 0, e eu tenho todos os vetores, então 0, 0 e 0 está ali dentro. O vetor desses caras ali está ali dentro. Tá? O que acontece se eu tentar fazer todas as combinações possíveis desse cara, combinações lineares? Se eu pego um vetor que tenha V1 igual a V2 e multiplico por um escalar, o resultante segue tendo as mesmas coordenadas. Né? Então, eu multiplico A vezes V. Vai ter A vezes V1 mais A vezes V2, e, portanto, V1 segue sendo igual a V2. Se eu pego e somo 2 vetores, né? V1 é igual a V2 do primeiro vetor e depois W1 é igual a W2 do segundo vetor. V1 mais W1 vai ser igual a V2 mais W2, porque os dois eram iguais. Tá? Então, nesse caso, para esse plano que tem as 2 primeiras coordenadas iguais, qualquer combinação linear possível de vetores que moram nesse plano segue tendo a mesma propriedade do plano original. Então, esse plano, sim, é um plano com um espaço vetorial. Tá? Muito bem. Terceira questão desse cara está relacionada com a primeira, né? Achar a solução completa para o seguinte sistema linear. Solução completa de um sistema é aquela que eu tinha comentado com vocês, né? Um sistema que tenha vetores não nulos no espaço nulo
toda solução que está aqui, ela pode ser decomposta, né, de uma solução particular mais um x que venha do espaço nulo. Porque quando eu faço a distribuição de matrizes, eu tenho uma solução particular desse cara, mais A vezes um x do espaço nulo é igual a B, e esse cara aqui, por definição, como ele pertence ao espaço nulo, isso aqui é igual a zero. Então, A vezes x particular é igual a B. Qualquer vetor x vai poder ser representado como uma decomposição de uma solução particular mais uma solução que venha do espaço nulo. Então, sempre que a gente tiver vetores não nulos, né, não triviais no espaço nulo, para eu passar a solução completa de um sistema, eu sempre vou ter que pensar nisso. Eu vou ter que pensar em caracterizar quem que são esses vetores do espaço nulo. E eu estou procurando, portanto, aquelas soluções especiais lá desse cara. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Acho a forma escalonada reduzida por linha dessa matriz, descubro quais que são as colunas pivôs e quais que são as colunas livres. Com as colunas livres, a gente vai alternando, né? Então, coluna livre, digamos que seja a 2 e a 4. Então, quem está na posição x2 e quem está na posição x4, eu posso escolher arbitrariamente. Posso particularmente escolher que x2 vale a 1 e x4 vale a 0. Substituo esses valores e descubro qual que é o formato dessa solução, uma solução especial. E depois eu faço x2 igual a 0, x4 igual a 1, e descubro qual que é o formato dessa solução. Qualquer vetor que esteja no espaço nulo, o xn, vai ser uma combinação dessas soluções especiais, tá? Então, se a minha solução especial, S2, como eu tinha falado para vocês, vai ser alguma coisa na posição 1, 1 na posição 2, alguma coisa na posição 3 e 1 na posição 0, e eu vou achar um S4. Alguma coisa na posição 1, 0 na posição 2, alguma coisa na posição 3 e 1. Então, eu vou ter esses dois vetores ali. Tá? Por exemplo, se as minhas colunas 2 e 4 são colunas livres. Então, um x do espaço nulo vai ser qualquer combinação possível desses caras, porque esses caras formam uma base para o espaço nulo. Então, qualquer combinação que multiplique esses dois caras me fornece um vetor que seja do espaço nulo. Qualquer combinação deles segue estando dentro do espaço nulo. Se eu tenho uma caracterização, então, do que mora no espaço nulo, a solução completa de um sistema linear AX igual a B vai ser o seguinte: a gente vai achar um x particular para esse B. Eu vou chutar uma possível solução para esse vetor B, para esse vetor B que é conhecido. Isso aqui é... E o P vem disso, é uma solução particular. E a solução completa vai ser o quê? Vai ser x, todos os x que são x particular, mais um x do espaço nulo, onde o x do espaço nulo tem esse formato. Então você precisa construir quem que está no espaço nulo, precisa achar uma solução particular, e a solução completa desse sistema vai ser a combinação desses caras. Vai ser a sua solução particular, mais qualquer combinação possível das soluções que pertencem ao espaço nulo. Então, mesmas ferramentas que a gente estava utilizando antes. Agora, que condições devem ser respeitadas no vetor B para que o sistema tenha solução? Tá? Então, observe, a gente tem agora uma matriz que tem mais linhas do que colunas. Isso é claramente um caso de um sistema... É mais complicado, né? Eu tenho mais equações do que incógnitas. Eu precisaria, porque para definir totalmente o meu problema, eu precisaria ter o mesmo número de equações incógnitas. Aqui eu tenho 3 incógnitas, mas eu tenho 4 equações. Então, para eu respeitar esse cara, com certeza uma dessas linhas ali, pelo menos, vamos chutar que seja a última, né? A última linha ali vai ter que respeitar alguma condição. Então, se eu tivesse uma matriz que só tivesse as 3 primeiras linhas, eu conseguiria achar soluções de formato genérico, talvez, se esses fossem independentes. Mas para eu garantir que eu sigo tendo soluções para esse sistema, eu tenho que garantir que essa última linha também respeite. Tá? Então, haver solução para o sistema tem a ver com isso também. Então, o que vocês têm que fazer basicamente é distribuir ali os formatos desses caras aqui e achar uma relação. Dizer, esse B4 não é um B4 livre. Tá? Esse B4 ele tem que respeitar. Ele vai ter que ser uma determinada combinação dos Bs de cima para que haja solução. Se ele for alguma coisa diferente disso, não vai haver solução para esse sistema. Então, basicamente, vocês têm que operar um pouco, né? Trabalha um pouquinho em cima desse sistema e descobre quem que tem que ser o B4 com relação aos outros Bs. Muito bem. Suponha que existe uma matriz 3x4 para a qual a única solução especial de AX igual a 0 é esse vetor aqui. 2, 3, 1 e 0. Qual que é o posto da matriz? E existe solução para qualquer vetor B e por quê? Então, tem uma matriz 3x4, 3 linhas, 4 colunas. Por definição, como eu tenho mais colunas do que linhas, eu tenho pelo menos alguma coisa tem que existir dentro do espaço nulo. Tá? Então, eu não tenho equações suficientes para restringir o problema a uma única solução.
tá? E a única solução especial que existe para esse nosso sistema é essa solução especial ali, tá? Então, eu achei essa solução especial que tem esse cara ali, e a solução especial é aquele esquema que eu estava falando, né? Alguma coisa do espaço nulo. Então, o espaço nulo contém qualquer múltiplo desse camaradinho aqui, certo? Se ele só tem, se é um múltiplo desse cara aqui, a dimensão do meu espaço nulo é 1, tá? Esse é o único cara que pertence ao espaço nulo. Se a dimensão desse cara é 1, basicamente, eu tenho a melhor situação possível para uma matriz como essa. Isso quer dizer que eu tenho 3 variáveis ali, né, das minhas 4 incógnitas, 3 delas são coisas que não estão restritas, né, e a quarta variável ali está livre. Então, eu só tenho uma variável livre se a dimensão do espaço nulo é 1. Então, as outras 3 colunas dessa matriz são independentes. Então, qual que é o posto dessa matriz? O que é o posto da matriz? O posto da matriz é o número de colunas independentes que existe nessa matriz. Se eu dei uma matriz 3x4, eu sei que a única solução especial, existe uma única solução especial, então as outras 3 colunas dessa matriz são independentes, então o posto da matriz é o posto linha, né, o posto do número de linhas, é o posto 3. Tem o posto 3. Em seguida, existe solução para qualquer vetor B, e por quê? É uma matriz 3x4, tá? Então cada coluna tem 3 elementos. E eu estou falando para vocês que, pela informação que a gente tem, eu sei que 3 colunas desses caras terão que ser independentes, se eu só tenho uma solução especial. Se eu tenho 3 colunas independentes, e essas 3 colunas moram em R3, cada uma delas tem 3 elementos, 3 colunas independentes em R3 formam uma base para R3. Então, qualquer vetor de R3 pode ser composto pela combinação dessas 3 colunas, que eu já sei que são independentes, mesmo sem conhecer a matriz. Então, se qualquer coisa do espaço R3 pode ser representada pela combinação dessas 3 primeiras colunas, então sim, qualquer coisa de R3 tem solução. Tá? Então, essa é a lógica por trás do sistema, da equação. Vocês têm que argumentar, né? Se tiver um problema como esse na prova de vocês, vocês têm que argumentar e tentar buscar soluções para isso. Agora, em uma matriz 5x5, se todas as colunas forem independentes, quantas soluções haverá para o sistema AX igual a 0? Se todas as colunas forem independentes, lembre-se da nossa definição de antes, né? Todas as colunas são independentes, então a única forma de eu chegar no vetor nulo é através do vetor nulo. Então só existe uma solução para x igual a 0, que é x igual ao vetor nulo. Depois, haverá solução de ax igual a b para, está escrito errado aqui, para qualquer vetor b? Sim, se todas as colunas são independentes, tenho pivôs para todas as colunas, existe inversa para essa matriz, então todos os vetores b têm respostas. Depois, se temos 4 vetores em R3, qual é o número máximo de vetores independentes entre eles? Ora, o número máximo de vetores independentes recai naquele caso da matriz 3x4. Todos os vetores moram em R3. Quantos vetores eu preciso para formar uma base para R3, para preencher R3 inteiro? Eu preciso de 3 vetores. 3 vetores na base. Depois, temos garantia de encontrar uma base para R3 entre eles? Se eu tenho 4 vetores em R3 e eu não tenho, a priori, eu não sei se 3 desses caras são independentes, a gente não tem garantia nenhuma. Eu posso ter 4 vetores em R3, todos eles um dependente do outro. Tem o vetor 1, 1, 1, depois 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Eu só tenho um vetor independente ali, todos os outros são múltiplos. Então, por mais que eu tenha um monte de vetores em R3, eu não tenho garantia nenhuma que entre esses montes de vetores eu forme uma base para R3. Tá bom? Beleza, então isso resolveu a lista de espaços vetoriais. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Não. Vamos tocar adiante aqui, porque eu estou meio atrasado aqui. Eu acho que não vou conseguir fazer todas as listas. Talvez eu não consiga falar da lista 5, tá? Então a gente está na lista de ortogonalidade. O capítulo de ortogonalidade tem a ver com os demais, né? E a gente relembra, então, da definição de ortogonalidade relacionada ao produto interno. Né? 2 vetores são ortogonais, se o produto interno entre eles dá 0. Associado a esse conceito, a gente tem o conceito de complementos ortogonais em termos de espaços vetoriais. Então, o que você entende por complementos ortogonais? Vocês precisam me dizer o que vocês entendem a respeito, né? Mas espaços que são complementos ortogonais são espaços que contêm... Então, tem um determinado subespaço V. O V complemento ortogonal, que é o V com o símbolo de ortogonal lá em cima, né? O V complemento ortogonal é o espaço que contém todos os vetores que são ortogonais a todos os vetores dentro de V. Tá? Então, é o vetor que complementa V com todos os vetores ortogonais. Agora, se existe um subespaço V com dimensão 6 em R9, então ele é um vetor com 9 componentes, são vetores com 9 componentes,
E esse subespaço tem dimensão 6, como se fosse um hiperplano de 6 dimensões ali. Tá? Que dimensão tem que ter o seu complemento ortogonal? Bom, isso tem a ver com propriedades de complementos ortogonais. Né? Se você tem um espaço e o seu complemento ortogonal, esses dois espaços, o conjunto desses dois espaços, preenche todo o espaço completo dentro do qual eles moram. Tá? Então, se eu tenho um espaço com dimensão 6 em R9, e eu estou procurando o complemento ortogonal desse cara, obrigatoriamente, o complemento ortogonal desse cara tem que ser alguma coisa de dimensão 3 para completar a dimensão 9 do espaço completo. Que formato geral terá a matriz A que contenha vetores de base para esse subespaço V? Então, subespaço de dimensão 6. Tá? Então, dimensão 6 quer dizer que eu tenho 6 vetores na base. Tenho 6 colunas. E cada uma das colunas mora em R9, eu tenho 9 linhas. Então, para esse subespaço V, se eu quiser botar esses vetores numa base, o formato da matriz vai ser 9 linhas por 6 colunas. E qual será a dimensão do espaço nulo à esquerda de A? Tá? Essa matriz A é a matriz que contém os vetores da base para esse subespaço V. Então ela tem colunas independentes. Tá? Essa matriz tem 6 colunas independentes e essas colunas moram em R9. O espaço nulo à esquerda é o complemento ortogonal do espaço coluna dessa matriz. Então é a mesma coisa, a mesma pergunta que eu tinha feito antes. Qual que é a dimensão do seu complemento ortogonal? O complemento ortogonal do espaço coluna dessa matriz A é o espaço nulo à esquerda. Portanto, também tem dimensão 3. Depois, desenhe os espaços coluna, nulo, linha e nulo à esquerda das matrizes abaixo e atente para a ortogonalidade desses caras. Então, basicamente, né, você vai ter que desenhar planos aqui dentro. Né? Pega para a matriz A, espaço coluna. Plano definido pelos vetores menos 1 e 2 e 3 e menos 6. Define esse plano, define onde é que está esse cara. E se é um plano, se é uma linha, né? Se desenha esses caras aqui. Uma linha, provavelmente. E depois você acha quem que são os espaços nulo à esquerda e o espaço coluna e assim por diante. Tá? Então, meramente exercício de desenho desses caras aqui. Você identificar quem que são esses caras, quem que são as combinações desses caras, desenha as linhas e desenha quem que está perpendicular. Eu fiz um problema igualzinho na aula. Tá? Depois, outro tema desse capítulo de ortogonalidade são projeções. Né? Projeções são coisas bem úteis quando a gente tem vetores que não estão contidos dentro de um espaço. Muitas vezes o que a gente está interessado é a projeção de um vetor sobre um determinado espaço. E fazer projeção, então, é uma coisa bem mecânica, né, basicamente. O que é a projeção? A projeção de alguma coisa sobre um espaço é aquele para o qual o vetor erro, né, então a diferença entre o cara que foi projetado e o vetor original, é esse cara que esteja ortogonal ao plano sobre o qual eu projetei ou à direção sobre a qual eu projetei. Tá? Então você está formando um triângulo retângulo, basicamente. Você tem um B, quer projetar um B sobre uma linha A. B forma a hipotenusa, a projeção forma um dos catetos, e o erro perpendicular a essa linha A forma o outro dos catetos. Tá bom? Então, fazer essas projeções, se a gente tem fórmulas fechadas, acho que não compensa muito a gente ficar aqui, vocês têm que praticar esses caras mesmo. Né? Olha na minha aula lá e vê como é que você opera esses caras, mas tem a ver com operações de projeção mesmo. Então, B transposto A dividido por A transposto A, isso aqui vai definir o vetor projeção de B na direção de A, por exemplo. Muito bem. Projete os vetores B sobre os espaços coluna das matrizes abaixo. Tá? E depois compute a matriz de projeção correspondente para cada um dos casos. Mais uma vez, eu convido vocês a reverem, né, os slides sobre essa aula de projeção, que está ali tudo bem explicitado e deduzido, né, como é que a gente faz a projeção de um vetor sobre um espaço coluna de uma matriz. Tá, então, se eu estou pegando esse vetor 2, 3, 4 e projetando sobre o espaço coluna dessa matriz 1, 0, 0, 1, 1, 0, tem ali tudo que vocês precisam fazer. Acho que não compensa a gente ficar aqui deduzindo, são coisas bem operacionais mesmo, bem mecânico. Tá? A partir da definição básica de uma matriz de projeção sobre um espaço coluna de uma matriz e usando as propriedades das matrizes inversas e transpostas, mostre que P ao quadrado é igual a P. Explique por que isso deve ser verdade. Eu vou fazer a parte final, tá? Eu não vou fazer a dedução aqui. Eu tô acelerando porque eu tô num horário que eu vou ter que sair daqui a pouco, tá? Eu só quero repassar todas as listas aqui, pelo menos, tá? Então, por que P ao quadrado tem que ser igual a P? Então, o que fez a matriz de projeção P? Ela pegou um determinado vetor e projetou sobre um outro, né? Uma vez que eu já projetei sobre esse outro cara, o vetor projetado já mora nesse cara ali. Então, se eu aplico a matriz P de novo de projeção sobre esse mesmo vetor que já está projetado, ele não pode sair desse espaço. Tá? Ou seja, sempre que eu vou aplicar P ao quadrado, P ao cubo, P na enésima potência, essas matrizes de projeção à enésima potência tem que ser igual à primeira matriz P. Porque a primeira vez que você aplicou a matriz P, você já projeta sobre um espaço,
E uma vez que esse cara já está no espaço, cada vez subsequente que você aplica a matriz P, ele não pode sair do espaço. Afinal de contas, a função da matriz P é só projetar sobre esse espaço. Tá bom? Então, por isso que isso deve ser verdade. Isso dá para provar tranquilo, tá? Depois, um sistema foi observado, né, faltou ali, gerando medições B desses valores, 0, 8, 8, 20, 22, para os tempos 0, 1, 2, 3 e 4. Encontre a melhor solução de mínimos quadrados correspondente à melhor reta, que tem esses seguintes coeficientes, B é igual a C vezes T mais D possível. Compute os erros correspondentes a cada um dos pontos de medição. Daí, como desafio, monte o problema de mínimos quadrados para encontrar a melhor reta que passa pela origem para o mesmo problema. Tá? Então, a gente monta aqui, de novo, né, montar um sistema padrão ali de mínimos quadrados. Você vai ter uma tabelinha, né, com os vetores, avaliações de B numa coluna, avaliações de T na outra coluna. E você vai montar o formato geral dessa matriz. Eu vou ter um coeficiente C que multiplica os coeficientes associados ao tempo, mais um coeficiente D, e isso aí vai ter que ser igual ao B. Tá? Utilizando propriedades de mínimos quadrados, então você tem uma matriz que é bem fininha, né? Uma matriz, duas colunas e várias linhas. Daí você vai trabalhar com as matrizes A vezes A transposto para chegar nos coeficientes desses caras ali como um todo. E eu mostro para vocês na aula também como isso representa, né? Isso é equivalente a gente achar a melhor reta possível, os melhores C e D possíveis na projeção dessa solução sobre alguma coisa. Como desafio, né? Eu deixo como desafio ainda, né? Montar um problema de mínimos quadrados para encontrar a melhor reta que passe pela origem, ou seja, é uma reta que não tem o coeficiente D, é uma reta que só tem B igual a C vezes T. Mesma coisa, a gente vai ter os valores de B, os valores de T, e você vai ter que encontrar quem que é o melhor coeficiente C para garantir que isso aconteça. Tá bom? Vocês vão ver que serão retas diferentes. Depois, utilize o processo de Gram-Schmidt para encontrar bases ortogonais para. Tá? O processo de Gram-Schmidt é o quê? É o processo de você pegar um conjunto de vetores e, a partir desse conjunto de vetores, você gerar versões, a partir de uma base, né? Gerar uma base ortonormal. Uma base onde todos os componentes tenham um comprimento igual a 1 e sejam todos ortogonais uns com relação aos outros. Isso é baseado estritamente em projeções. Eu tenho um conjunto de vários vetores, eu pego o primeiro vetor e a minha referência, e divido ele pela sua norma, ele virou um vetor que estava na mesma direção, só que tem tamanho 1. Depois, pego o segundo vetor e projeto sobre esse primeiro. Essa projeção eu divido pelo tamanho da projeção, e eu pego o erro. Quer dizer, projeto sobre o primeiro, desculpa, pego o erro, que vai estar perpendicular ao primeiro, e divido pelo tamanho dele. Então eu tenho um vetor perpendicular ao outro. Pego o terceiro e projeto sobre o primeiro e sobre o segundo e faço isso. Então a gente sempre vai projetando sobre as direções anteriores e no final dividindo sobre o tamanho, pelo tamanho. O resultado desses caras é um conjunto de vetores que todos têm a norma igual a 1 e todos eles são perpendiculares uns com relação aos outros. Tá? Então, ó, o espaço... Quero encontrar base ortogonal para o espaço gerado por esses vetores, A, B e C. E depois o espaço coluna dessa matriz A. Então, o espaço coluna dessa matriz A, eu pego essa coluna 1, coluna 2, essas são as duas colunas que definem as direções. Normalizo a coluna A, projeto a coluna B sobre a coluna A, pego o erro e normalizo. Essa vai ser a base. E depois eu quero que você faça a projeção de B sobre essa nova base. Né? Achar quanto é que vale esse carinha ali. Tá bom? Então, são coisas bem similares, bem diretamente, coisas que eu fiz na aula também de ortogonalidade, não tem nada diferente aqui. Por fim, vou pular para a lista 5, que é a nossa última lista, como a gente não vai ter os temas de autovalores na nossa prova, tá? Vamos passar para a lista 5, a gente vai fazer uma passagem rápida, espero que vocês compreendam, né? Vocês estão ouvindo de fundo que a coisa está ficando crítica aqui do rádio. E a gente fala de determinantes. Tá? Então, quando a gente entra em determinantes, a gente meio que abandona um pouco a sequência de operações que a gente estava fazendo anteriormente. Antes a gente estava falando muito sobre ferramentas de eliminação de Gauss, né? E espaços vetoriais a gente acrescentou mais algumas coisas, mas a gente ainda utilizava ferramentas de eliminação de Gauss para fazer a forma escalonada reduzida por linha e tal. E daí, na hora que a gente passa para determinantes, parece que é outro mundo, né? Outra coisa bem diferente. Então, os determinantes são números associados a matrizes. E são números que carregam informações importantes das matrizes. A gente viu várias formas de calcular determinantes, né? E eu estou trazendo aqui para vocês algumas matrizes para vocês calcularem os determinantes dessas matrizes utilizando um método que vocês julgarem mais adequados. Então a gente tem diversos métodos, né? Para algumas matrizes a gente sabe fechadinha a fórmula, né, fechada, matriz 2×2 a gente sabe diagonal principal, né, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, beleza?
Para a matriz 3x3, faz aquele esquema de copiar as duas primeiras linhas para baixo, ou as duas primeiras colunas para a direita, né? E faz diagonal de cima para baixo, da esquerda para a direita, positivas, e ao contrário, né, da direita para a esquerda, negativas, soma todo mundo e deu. E além disso, a gente viu outros processos de cálculo desses caras aqui também. Então vocês veem que a gente tem matrizes de vários tamanhos diferentes, matrizes 3x3, 4x4 e quantos que foi? 7x7 aqui. E não é sacanagem nenhuma, né? Eu só estou botando matrizes aqui para vocês lembrarem das propriedades dos determinantes. Essa matriz 7x7, por exemplo, vocês percebem que é uma matriz triangular. Tá? E existe uma das propriedades de determinantes que a gente viu, que o determinante de uma matriz triangular é equivalente ao produto apenas dos termos que estão na sua diagonal principal. Então, tem uma matriz gigantesca. Vou sair fazendo conta? Não, vou refletir, vou olhar para ela, vou tentar lembrar das propriedades dos determinantes. E sabendo das propriedades dos determinantes, eu não vou fazer conta nenhuma. Né? Eu vou olhar para esse cara aqui, eu só tenho uns nas diagonais, é uma matriz triangular, então esse cara, o determinante dessa matriz é 1 e deu para bola. Tá? Para as outras matrizes, se vocês quiserem utilizar o formato fechado, né, a fórmula, a grande fórmula que você conhece para a matriz 3x3, para achar matriz A, beleza. E depois para a matriz 4x4, a matriz C, é legal você calcular através de cofatores, aquele formato de cofatores. Né? Então a gente substitui o determinante de uma matriz 4x4 pela soma de 4 determinantes 3x3. Então eu tenho o número 3 aqui, ele define a posição, e a matriz que sobra, você calcula o determinante dela e multiplica por 3. Depois, menos 1 define os termos que sobram, né, que estão fora dessa linha da coluna. Isso define outra matriz 3x3, que você calcula o determinante, multiplicado por esse cara, trocando sinal. Então você tem que lembrar desse negócio dos cofatores, que vai havendo uma alternância de sinais. Né? Você escolhe, então, uma linha por padrão, e cada termo define, então, uma posição de um cofator. Então, o cofator associado ao 3 ali dessa matriz C vai ser o determinante dessa matriz 0, 3, 2, 2, 0, menos 1, 1 e 0. Cofator associado ao termo menos 1 vai ser a matriz 1, 0, 2, 2, 0, menos 1, 1 e 0, e assim por diante. A gente faz isso, e a soma desses caras vai dar o determinante da matriz 4x4. Depois, seja uma matriz 4x4 com determinante igual a meio. Calcule o valor do determinante de 2A, menos A e A ao quadrado. Isso é, mais uma vez, uma aplicação de propriedades de determinantes. Tá? Sempre que eu multiplico um número por uma linha, né, a gente viu, então, se eu tenho uma matriz A, eu pego a primeira linha e multiplico por 2. O determinante dessa matriz nova, cuja primeira linha foi multiplicada por 2, é 2 vezes o determinante da matriz original. Tá? Só que agora eu tenho uma matriz 4x4 e eu multipliquei a matriz inteira por 2. Então, vai ter uma linha multiplicada por 2, 2 linhas multiplicadas por 2, 3 linhas multiplicadas por 2 e 4 linhas multiplicadas por 2. Todos esses 2's entram na conta, então vai ser 2 elevado à quarta vezes o determinante da matriz original. Da mesma forma, o determinante de menos A funciona da mesma forma. É um número que está multiplicando todas as linhas dessa matriz. Então, eu tenho menos 1 vezes uma linha, menos 1 vezes outra, menos 1 vezes a terceira, menos 1 vezes a 4. Menos 1 elevado a n, o número de linhas dessa matriz, vezes o determinante original. E depois o determinante da matriz A ao quadrado. E daí isso envolve outras propriedades de matrizes, vocês vão ter que dar uma refletida a respeito disso. Tá? Eu tenho que ir, que estão me chamando aqui do lado. Bom, enquanto os determinantes das matrizes abaixo, que correspondem a rotações e reflexões. Então, vocês vão utilizar as propriedades que vocês sabem de determinantes 2x2, tá? Essa primeira matriz Q1 é uma matriz de rotação, matriz Q2 é uma matriz de reflexão. Utiliza diagonal principal menos produto da diagonal secundária, chega numa conclusão. Faz a mesma coisa para a matriz de reflexão e vê o que acontece aí dentro. O que vocês vão observar a respeito disso, tá? Professor, oi. Nessa parte de rotação, reflexão, eu sinceramente não entendi muito bem dessa lista. Pega ali Q1. Determinante Certo. de Q1 vale quanto? Cosseno ao quadrado. Então, determinante desse cara é 1. De Q2 você vai chegar numa conclusão muito similar, tá? Se você distribuir bem bonitinho desses caras aí, tá? Ficou bem similar. Certo? Então, o que acontece? Matrizes de determinante 1 são matrizes que não alteram comprimentos de vetores. Beleza? Então, por isso, uma matriz de rotação, ela faz o quê? Ela só muda a orientação desse vetor sem mudar o seu comprimento. Uma matriz de reflexão faz o quê? Ela reflete esse vetor segundo uma direção que tem uma determinada ângulo ali, sem alterar o comprimento desse vetor também. Tá? Então, é só uma forma de vocês refletirem o que é isso. A gente vai falar mais para frente nas transformações lineares sobre as operações de reflexão, de rotação e de várias coisas diferentes. E essas operações são operações que conservam comprimentos de vetores. Basicamente isso. Perfeito. Tá bom? Depois, utilize ferramentas de eliminação de Gauss para auxiliar no cálculo dos determinantes dessas matrizes aqui.
como é que a gente relaciona eliminação de Gauss com determinantes? Eu acabei de falar que era uma coisa que não tinha relação com outra, né? Quando a gente faz o processo de eliminação de Gauss, o determinante, a gente sabe que o determinante vai ser igual, essa é uma propriedade dos determinantes, vai ser igual ao produto dos pivôs. Então, eu faço a eliminação de Gauss, acho quem são os pivôs dessa matriz, e eu sei que o produto dos pivôs que eu encontrei vai dar exatamente igual ao determinante. Tá? Então, façam isso. Se vocês quiserem utilizar para aquelas matrizes lá do começo também, façam. Achem, façam a eliminação de Gauss, se vocês preferirem, né? Peguem os pivôs que sobraram ali na diagonal, faz o produto desses caras, o produto desses caras vai ser o determinante dessa matriz. Depois, resolva o sistema linear abaixo utilizando a regra de Cramer. A regra de Cramer, ou Kramer, né? É uma forma explícita da gente calcular quanto que vale o termo x1, quanto que vale o termo x2. Ele envolve determinantes. Você vai envolver o determinante da matriz original, dessa matriz A, e depois, para achar x1, você vai substituir a primeira coluna pelo vetor de resultados. Então, no lugar de ter 2, 1, 5, você vai pegar 0, 0, 1 e vai botar no lugar de 2, 1, 5, e vai calcular o determinante desse cara. x1 vai ser igual ao quê? Vai ser o determinante dessa matriz, cuja primeira coluna foi substituída pelo vetor B, dividido pelo determinante de A. x2 vale quanto? Determinante dessa matriz substituindo a segunda coluna por 0, 0, 1, dividido pelo determinante de A, e assim por diante. Tá? Regra padrão de Cramer ali. E depois, para os três vetores dados abaixo, calcule produto vetorial. Produto vetorial é uma outra operação entre vetores, tá? E uma operação diferente do produto escalar, como vocês podem ver. O produto escalar é zero quando esses dois vetores são ortogonais, e o produto vetorial é máximo quando os produtos são ortogonais. Tá? A definição do produto desses caras vai ser magnitude de um, magnitude de outro, vezes o seno entre eles. Isso vai ser proporcional à área formada pelo paralelogramo entre esses dois caras. Quanto mais alinhados forem esses dois vetores, menor é a área que é formada por eles, do paralelogramo formado por eles, e, portanto, menor é o produto vetorial entre eles. Quanto maior for o ângulo até 90 graus, maior é a área formada pelo paralelogramo desses vetores. Tá? E o resultado desses vetores, né, do produto vetorial de um vetor pelo outro, é uma direção que é perpendicular aos dois outros vetores. Né? Isso tem a ver com a regra da mão direita. Então, tem o vetor U, vetor V, você pega o vetor U, alinha seus dedos, gira na direção de V, o vetor resultante vai estar na direção do seu polegar da mão direita. Né? Então, eu peço simplesmente para vocês operarem esses caras aqui, U vetorial V e V vetorial W. Tem o formato definido ali também por componentes, tá? Então, a definição que eu falei para vocês, comprimento de um, comprimento de outro, vezes o seno entre eles, beleza, mas como a gente não sabe o seno entre eles, a gente tem que pensar um pouquinho como é que a gente opera esses caras, né? E o formato definido por esses caras é como se fosse um determinante. Então, você vai pegar o determinante de uma matriz que tem I, J e K na primeira linha, e os vetores U e V, por exemplo, nas duas linhas subsequentes. Isso vai ser, o resultado do determinante vai ser o resultado do produto vetorial entre U e V. Faz isso para U e V, faz isso para V e W, e depois eu peço para você calcular o volume do paralelepípedo definido pelas três arestas. Tá? Então, U vezes V, U vetorial V, define a área formada pelo paralelogramo de U e V. V vezes W define a área formada pelo paralelogramo entre V e W. E se você pega U vetorial V, esse vetor resultado, e faz produto escalar vezes o W, naquilo que a gente chama de produto triplo, isso vai definir qual que é o volume desse paralelepípedo formado por esses caras. Tá? Então, basicamente, é só testar operações desses carinhas aí. O que vai cair na prova vai ser isso. Tá bom, gente? Desculpa a gente ter que acabar mais rápido aí, mas o bicho tá pegando aqui em casa. Espero que tenha sido útil para vocês. Acho que foi bacana, deu para tirar várias dúvidas e ver como é que a gente foi resolvendo esses problemas da lista aí. E eu vou ter que ir saindo agora mesmo, tá? Então amanhã, a partir da metade da tarde, mais ou menos, umas 3, 4 horas da tarde, vai estar disponível a prova de vocês e vocês têm até a meia-noite da sexta-feira para fazer, para todo mundo sair de recesso. Tá bom, gente? Muito obrigado. Valeu pela atenção de vocês. Vou parar a gravação e vou sair para tentar ajudar ali